A história começa com Noor, um trabalhador dedicado, fazendo bicos pela cidade. Ele é muito respeitado por todos por sua ética de trabalho e leva uma vida decente. Um dia, ao receber seu pagamento, Noor ouve uma garota pedindo ajuda e corre para uma caverna, onde a encontra sendo atacada por uma fera feroz. Um flashback de 15 anos atrás mostra um jovem Nor fazendo um remédio para sua mãe doente. O esforçado Nor se prepara para buscar as cabras, então sua mãe o lembra de não ir além de uma certa pedra. Sua mãe está claramente muito doente, então Nor planeja fazer mais chá para ela, mas sua mãe o impede. Ela se desculpa por não poder fazer nada por ele e diz a Nor para viver a vida que ele quer. Naquela noite, Nor faz o jantar, mas fica aterrorizado ao descobrir que sua mãe faleceu. Nor enterra sua mãe no dia seguinte e começa a aprender a viver a vida sozinho. A vida de Nor é cheia de responsabilidade, mas ele não tem ninguém ao seu lado. Uma noite, Nor encontra um livro e isso dispara uma memória de quando seu pai costumava ler para ele. Essa história em particular era sobre um aventureiro que matou um dragão com seus amigos. Ele aprendeu feitiços mágicos com um feiticeiro e quebrou uma maldição que havia sido lançada sobre uma floresta. O grupo de aventureiros era muito respeitado, pois sempre erguiam suas espadas e abatiam o mal em nome de seus amigos. Nor ainda está maravilhado com esse aventureiro e se lembra de como sua mãe lhe disse para viver a vida que ele queria viver. Um dia, Nor decide deixar a cidade pela primeira vez e declara que se tornará um aventureiro. Nor se despede de seus pais falecidos e sai da barreira que protege sua casa. Após dias de viagem, Nor fica maravilhado com a visão da gigantesca capital real. Ele entra nela pela primeira vez e se maravilha com todas as pessoas ali. Ele fica especialmente impressionado com um cara que parece um aventureiro, e eventualmente chega ao seu destino. É a guilda dos aventureiros sobre a qual os guardas no portão da frente lhe falaram, mas o atendente lhe diz para ir embora, pois não é lugar para crianças. Ele manda Nor voltar para seus pais, mas Nor revela que ambos faleceram. O atendente se amolece um pouco e explica que aqueles que desejam se registrar na guilda dos aventureiros da capital real devem primeiro fazer aulas nas escolas de treinamento real. Ele sugere que, se Nor realmente quer se tornar um aventureiro, ele deve adquirir algumas habilidades primeiro. Nor ouve que isso significa coisas como magia e a arte da espada, então ele fica animado para ir às escolas. Heróis e livros de história são fortes o suficiente para derrotar dragões do tamanho de montanhas com um único golpe, então Nor está ansioso para aprender a se tornar um herói. Nor frequenta a escola de heróis, mas só consegue assistir enquanto seus colegas começam a desbloquear seus poderes mágicos. O instrutor de Nor eventualmente se cansa de esperar Nor desbloquear seus poderes e lhe diz que continuar tentando seria apenas uma perda de tempo. A única coisa que Nor aprendeu a fazer é aparar para evadir um ataque. O instrutor acha que Nor deveria escolher um caminho diferente e sugere que ele tente uma escola de treinamento diferente. Nor o faz e chega a uma escola para guerreiros. Guerreiros arriscam suas vidas como escudos para seus amigos, então Nor encontra algum otimismo porque isso é bem parecido com ser um aventureiro. O treinamento de guerreiro é incrivelmente árduo, mas mesmo após alguns meses de treinamento, as habilidades físicas de Nor melhoram apenas ligeiramente. O instrutor avisa que ele perderá a vida se continuar se esforçando, então Nor é aconselhado a tentar o treinamento de caçador em vez disso. Infelizmente, Nor é informado que ele é péssimo com armas delicadas, então ele tenta o treinamento de ladrão em vez disso. Ele também não é adequado para isso, então tenta o treinamento de magia. Nor só consegue criar a menor chama mesmo após meses de treinamento, e Gandalf fica chocado porque é raro ver pessoas tão incapazes de usar magia quanto Nor. A última tentativa de Nor é se tornar um clérigo, mas ele mal consegue curar arranhões após meses. O atendente fica chocado ao saber que Nor não conseguiu aprender nenhuma habilidade útil após passar 3 meses treinando em cada escola, e infelizmente lhe diz que ele não pode se registrar como aventureiro. O desanimado Nor percebe que não é um prodígio e retorna para casa. Ele está mais certo do que nunca de que não tem talento. No entanto, isso não parou o animado Nor, e ele declara que só precisa treinar muito mais. Nor faz sua própria espada e se lembra do que seu instrutor de espada lhe disse. Ele disse que se Nor praticasse uma habilidade repetidamente, ele poderia dominar uma nova habilidade. Aparar foi a única habilidade real que ele adquiriu do treinamento, então ele decide treiná-la de manhã, tarde e noite pelo tempo que puder. Um ano se passa, e Nor aumentou tanto sua habilidade de aparar que agora pode evadir 10 espadas em uma única respiração. Ele ainda não tem novas habilidades, mas seu aparar melhorou imensamente. 3 anos depois, Nor agora é capaz de evadir 100 espadas em uma única respiração. No entanto, ele ainda não tem novas habilidades, então Nor determina que não tem chance de se tornar um aventureiro. Nor continua treinando, eventualmente destruindo sua espada e vendo uma luz em sua mão. Nor é incrivelmente determinado e decide que precisa treinar ainda mais. 10 anos depois, Nor pensa em como ele treinou todos os dias sem falhar, e agora ele pode aparar 1000 espadas de madeira. Infelizmente, ele ainda não alcançou nenhuma nova habilidade. Nor decide tentar se tornar um aventureiro mais uma vez e volta para a capital.
Na guilda, o atendente vê que ele só conhece as habilidades mais fracas. Ela sugere que ele vá às escolas de treinamento, mas Nor explica que já tentou todas elas. A garota se desculpa porque Nor não pode se registrar, mas Nor esperava isso. Nesse exato momento, o velho atendente aparece, mas ele não reconhece Nor. Ele eventualmente se lembra dele, e fica feliz em saber que Nor tem treinado por conta própria. Nor explica que não tem ido bem, pois só conseguiu melhorar um pouco sua habilidade de aparar. O velho explica que os aventureiros são classificados de E a S. Para ser reconhecido como um rank E, uma pessoa deve ter mais de uma habilidade útil. A triste lista de habilidades de Nor não mostra nada útil, então os sonhos de Nor são esmagados novamente. No entanto, o velho atendente diz que há mais de uma maneira de se tornar um aventureiro. Na verdade, existe algo abaixo do rank E, e esse é o rank F. Nor não consegue acreditar que ele ainda possa se tornar um aventureiro dessa forma, mas há algumas condições. Ele seria proibido de aceitar qualquer missão que envolvesse tirar vidas ou sair da cidade para coletar itens. Isso significa que ele só poderá aceitar tarefas pela cidade. Ninguém se incomoda em se tornar aventureiro dessa forma, mas o atendente fica chocado quando Nor quer fazer isso ansiosamente. Nor se registra, então o atendente lhe dá sua licença de aventureiro rank F. O atendente não acha que seja grande coisa, mas isso muda a vida de Nor, então ele o agradece. Nor aumenta um pouco sua força e começa a trabalhar fazendo tarefas pela cidade. Ele também aumenta sua velocidade para pegar um gato e usa cura para consertar alguns arranhões que ganhou do gato. Nor usa sua pequena chama para fazer o jantar e um truque de pedra para entreter algumas crianças. Nor finalmente alcançou seu sonho de se tornar um aventureiro que ajuda pessoas, e ele teme que pedir qualquer coisa a mais seria demais. Retornamos ao presente, onde Nor corre para a caverna e encontra pessoas sendo atacadas por um monstro. Nor só viu monstros em livros, e ele fica chocado ao ver o quão grande ele é. Alguns guardas tentam proteger uma garota, e o capitão é atacado. Nor vai verificar nele, mas descobre que o capitão já se foi. O monstro ataca ferozmente os outros guardas, e Nor percebe que eles não sobreviverão. Segundos depois, o medo de Nor se prova correto, pois o monstro erradica todos os guardas. A besta volta sua atenção para a garota, mas Nor usa um ataque de arremesso de pedra para chamar sua atenção. Nor sabe o que tem que fazer, então ele corre para ganhar espaço, e percebe o quão rápida a besta é. Nor então se vira para ela e usa aparar, o que faz o monstro voar. A besta o ataca, então Nor usa sua habilidade de aparar, mas ele sabe que perderá a vida se for atingido por um ataque. O plano de Nor é esperar por uma abertura para poder contra-atacar, mas ele se lembra que isso não funcionará porque ele não tem nenhuma habilidade de ataque. Nor vê que a garota ainda não fugiu e o monstro parece ser atraído por seu anel. O monstro vai atacá-la, mas Nor usa sua habilidade de passo de pena para acelerar e aparar seu ataque. Sua espada se estilhaça, mas Nor declara que, mesmo que não possa se tornar um herói aventureiro, ele quer pelo menos ser capaz de proteger essa garota. Nor se lembra de como seu pai disse que aventureiros erguem suas espadas para bater o mal pelos fracos, e ele se prepara para o ataque do monstro. Nor então usa aparar com timing perfeito para parar o ataque da besta, e o aparar de Nor corta a cabeça do monstro. Nor percebe que teria sido o fim se o monstro fosse maior, e agora ele sabe o quão irrealista seria para ele viajar pelo mundo e viver aventuras em seu nível atual. A garota agradece a Nor por salvar sua vida, e ela gostaria de saber seu nome. Nor simplesmente diz que não é ninguém importante e vai embora. Naquela noite, Nor pensa em como um monstro que nem era um demônio foi um problema tão grande para ele. Ele treme incontrolavelmente e mais uma vez determina que deve continuar treinando mais. Um olhar de volta na caverna mostra o rescaldo da batalha de Nor contra a besta. Um cavaleiro se desculpa por não estar lá para proteger a garota Lyn, mas Lyn diz que tudo bem, pois não adianta ter um escolta para as provas pelo direito ao trono. Foi decisão de Lyn em primeiro lugar, e ela se desculpa com a cavaleira chamada Ennis por fazê-la se preocupar. O irmão de Lyn, Rain, descobre o que aconteceu e se pergunta se alguém invocou o Minotauro para a cidade. É um demônio que reside no abismo, a camada mais profunda da masmorra, então alguém teve que trazê-lo para a superfície. Dark in the Night concorda com ele e explica que a fonte é pensada ser um anel encontrado no corpo de um mercador na cena. Um velho mago analisou o anel e descobriu que ele tem uma pedra de altíssima qualidade que não seria encontrada no mercado. O brasão deixado na pedra indica que o anel se origina do Império Mágico de Daridos. Esta não é a primeira vez que eles são antagonizados por Daridos. Desta vez um monstro foi invocado e a princesa Lyn foi presa por uma barreira, então eles perceberam que devem ter cuidado. Daridos não só queria eliminar Lyn, mas também está atrás do recurso mais valioso do reino, as relíquias da Dungeon of the Lost. Rain decide mudar de assunto para o misterioso homem que salvou Lyn. Um relatório diz que o cara usou uma única espada larga e derrotou o Minotauro em questão de segundos. Os cavaleiros o seguiram depois, mas o relatório diz que ele desapareceu diante de seus olhos como uma ilusão. Tudo parece bastante inacreditável, então Rain se pergunta quem é esse cara.
De volta à guilda, o velho atendente fica chocado ao ver que Nor ainda está vivo porque ouviu que um demônio apareceu perto da entrada da masmorra. Era um demônio como eles nunca tinham visto antes, e eles não conseguiram encontrar Nor depois. Nor pensa em como ele estava ocupado fugindo de um estranho grupo de pessoas o seguindo, mas ele apenas diz ao atendente que estava cansado e foi para casa. O atendente explica que Nor é realmente sortudo por não ter esbarrado no demônio. O atendente costumava ser de rank A, mas mesmo ele teria perdido a vida se tivesse encontrado a besta. Nor assume que o atendente está falando de um monstro diferente do que ele lutou porque o dele era na verdade apenas um grande monstro de vaca, não um demônio. O atendente explica que um homem misterioso derrotou o demônio com um golpe, e o Nor sem noção fica maravilhado que existam pessoas tão notáveis no mundo. O atendente paga a Nor por seu trabalho, mas se pergunta por que ele não está mais interessado em arrumar um emprego decente. Nor não tem ideia do que ele está falando, então o atendente mais uma vez tem que explicar a ele que há uma maneira de Nor ganhar 30% a mais sem que o atendente leve um corte. Nesse exato momento, eles são interrompidos quando Lin aparece, e o atendente fica chocado ao vê-la. Lin fica feliz por ter encontrado Nor usando sua habilidade de detecção de longa distância, e ela se desculpa por fazer isso, mas explica que ela simplesmente tinha que conhecê-lo. Nor assume que ela tem habilidades de ladrão, mas ela explica que seu foco é magia, e ela também tem conhecimento de todos os 6 sistemas de habilidades. Todos estão olhando para eles, então ela gostaria de conversar do lado de fora. O atendente está inquieto, porém, e se pergunta em que tipo de problema Nor se meteu. Lin explica que conversar lá fora seria melhor porque há menos pessoas e ninguém poderá ouvir quando ela usar seu feitiço de isolamento acústico e ocultação. Nor se pergunta se é uma boa ideia ir com ela, mas o atendente lhe diz que ele deve. Lá fora, Nor ouve que todos estão procurando pelo homem misterioso, mas eles começam a se perguntar se ele realmente existe. Nor se pergunta quem eles estão procurando, mas Lin lhe diz para não se preocupar porque eles não podem ser detectados. Lin fez tudo isso para agradecer a ele por salvar sua vida, e ela explica que ele realmente salvou a vida de muitos outros na nação. Nor aponta que Lin é bem forte também, e ele acha que na verdade só interferiu na luta dela. Ela não consegue imaginar o que teria acontecido com ela se não fosse por Nor, então Nor decide aceitar seus agradecimentos. Lin quer compensá-lo com sua mais profunda gratidão, mas o humilde Nor diz que não é necessário. O pai dela até quer agradecer Nor pessoalmente, mas Nor também diz que isso é demais. Lin explica que é uma pessoa de alto status, então ela deve dar algo a quem salvou sua vida. Ela fica frustrada quando Nor rejeita todas as suas ofertas porque ele não precisa de nada. Ela eventualmente começa a chorar e declara que Nor é obrigado a aceitar sua gratidão, então ela se recusa a ceder 1 centímetro até que ele o faça. Isso faz Nor lembrar da determinação que ele teve ao tentar treinar nas escolas, e ele disse que também não sairia. Nor concorda com as exigências dela porque simplesmente conhecer o pai dela não parece ser um grande incômodo. Nor fica surpreso quando ela fica muito cautelosa com isso, e ela explica que não quer que as pessoas os vejam. Para evitar que isso aconteça, ela usa ocultação, bloqueio de detecção e várias outras habilidades para escondê-los. Nor fica chocada ao ver o quão enorme é a casa dela, mas ela diz que é bem comum para o tipo de família dela. Nor finalmente dá o nome dela, e Lin percebe que ela ainda não se apresentou formalmente. O nome dela é Lindbergh Clays, e ela se chama Lin quando está se aventurando. Nor não acredita em quão gigantesca é a casa dela, então ele assume que ela é algum tipo de aristocrata. Lin pergunta a Ennis onde está o pai dela, e Ennis explica que ele está falando com Rain. Lin explica que Nor é sua convidada especial, e ele é quem arriscou a vida para salvar a dela. Enos fica chocado ao ouvir isso e decide levá-los ao pai de Lin. Nor está completamente perdido neste ponto, pois assume que Enos é empregada da família. Embora ele pense que seria estranho, já que ela teria dificuldade em limpar e lavar roupa com a roupa dela. Ennis é muito séria, e Nor percebe que ela parece desconfiada dele. No caminho, um cara pergunta agressivamente quem é Nor, e Nor percebe que esta casa é bem perigosa. O nome desse cara é Gilbert, e Ennis diz a eles que Nor é o convidado especial deles. Gilbert percebe que este é o cara que todos estão procurando, mas ele não acha que Nor pareça muito especial. Ennis diz a Gilbert para acompanhá-los e revela secretamente que ela é cética em relação a Nor, então quanto mais escoltas eles tiverem, melhor. Gilbert fica muito sério e concorda em ir com eles. Perto dali, o rei está chateado porque Derados está ignorando o Tratado de Paz. Ele exigiu que entregassem todos os direitos à masmorra e ofereceu emprestar seu poder militar em troca. O rei sabia que era um acordo escroto que arruinaria sua nação, então ele recusou, mas Daridos disse a ele que ele se arrependeria de suas palavras. Rain explica que Daridos não é a única ameaça que eles enfrentam, e o rei percebe que finalmente chegou a hora de algo. Nesse exato momento, Lin chega com todos. Nor não percebe todos se curvando, e ele simplesmente caminha até o pai de Lin. Rain vê que Lin está usando a capa do eremita, e ele está furioso porque isso significa que ela saiu. Lin explica que teve que encontrar a pessoa que salvou sua vida, e ela apresenta Nor ao pai dela.
O pai de Lin fica feliz que ele veio e Nora explica que ele não é um aristocrata, então ele não conhece a etiqueta adequada nessas situações. O pai de Lin, na verdade, prefere assim porque o torna mais fácil de conversar, e ele agradece formalmente a Nor por salvar sua filha. Nor aceita suas palavras, pois é toda a gratidão que ele precisa, e ele está aliviado que finalmente acabou, então ele pode ir direto para casa agora. O pai de Lin quer recompensá-lo adequadamente, no entanto, e se oferece para dar dinheiro e terras. Ele quer saber o que Nord deseja, mas Nord apenas diz que não quer nada disso. O pai de Lin então oferece tesouros da masmorra. O país deles possui a masmorra mais antiga do mundo, e seus tesouros são incrivelmente raros. Todos os itens encontrados na masmorra são armazenados em um salão de tesouros, e ele se oferece para deixar Nora levar metade dos itens guardados lá. Rain fica chocado ao apontar que seu pai está sendo generoso demais, mas Nora mais uma vez recusa. Ele não precisa de nada chique, e suas gentis palavras são agradecimento suficiente para ele. O pai de Lin não sabe o que dar a um homem que não quer dinheiro, terra ou tesouro, mas Nord só quer sair de lá. O pai de Lind recorre à sua oferta mais extrema e mostra a Nord a espada que ele guarda atrás de seu trono. Ren se pergunta o que seu pai está pensando, mas o rei explica que tudo bem porque a espada se tornou nada mais do que uma mera decoração neste ponto. Dar-lhe a Nor seria muito melhor do que apenas deixá-la parada sem uso, e ninguém notará se ele a substituir pela réplica de qualquer maneira. Ninguém consegue acreditar que o rei está dando esta espada a Nor, e Nor fica chocado com o quão pesada ela é. Nor percebe que a espada é inestimável, então ele declara que não pode aceitar tal presente. O pai de Lin explica que é apenas algo que ele pegou, e ele só a usou porque gostou. Não é realmente um grande problema, então Nor decide aceitar. O pai de Lin diz a ele para experimentá-la, então Nora aumenta sua força, e o poderoso balanço que ele dá choca a todos. O pai de Lin fica impressionado com a forma como ele conseguiu balançá-la com uma mão, e ele pergunta a Nora se ele pode ajudar a fortalecer sua filha. As coisas estão ficando bem perigosas, então ele está preocupado com ela, mas Nora não acha que é algo que ele possa ensinar a ela. Além disso, Nora acha que os pais não devem interferir demais com seus filhos, e Lin deve decidir isso por si mesma. O pai de Lin concorda completamente com ele, e Nora pensa em como esse cara gosta de rir muito. Nora decide que é hora dele ir, então o pai de Lin o agradece mais uma vez. Ao sair, Nora não pode deixar de pensar que ele recebeu algo muito valioso. Nesse exato momento, ele percebe que esta espada tem a mesma largura do ralo que ele sempre limpa para uma velha senhora, e ele se pergunta se isso facilitaria seu trabalho. Do nada, Enos aparece para falar com Nor. Nor se pergunta se ele está em apuros, mas ele fica chocado quando Enos se ajoelha. Ela se desculpa por tratá-lo mal, especialmente porque ele salvou a vida de Lin. Nor aceita o pedido de desculpas dela, então ela explica que é seu trabalho proteger a família Clay. E isso tem prioridade sobre tudo. Nor percebe que ela não é uma empregada, então ela explica que na verdade é conhecida como Escudo Divino, e ela serve como vice-capitã do corpo de guerreiros da família Clay. Desde muito jovem, ela foi nomeada Escudo para Lin. É seu trabalho proteger Lin, mesmo que custe sua vida. Nor salvou Lin, então Enos declara que é o mesmo que ele salvando a vida dela. Nor não acha que seja um grande problema, mas Enos jura ajudá-lo como puder de agora em diante. Nor pensa em como todos lá são bem exagerados, mas decide apenas aceitar o sentimento dela. Enos então fica muito séria e aponta que, embora Lin possa ter permitido, a fala e o comportamento casual de Nora em relação ao rei foram inaceitáveis. Ela não pode mais permitir isso, e exige que ele se abstenha de fazê-lo novamente. Nor pede desculpas, e ele se apresenta formalmente. Por alguma razão, ela fica chocada ao ouvir que o nome dele é Nora, mas ela diz que não é nada. Nesse exato momento, Gilbert impede Nor de ir para casa e exige que ele mostre o que pode fazer em batalha. Nur está bem exausto e ele prefere ir para casa, então ele fica chocado quando Gilbert insiste em uma batalha simulada. Nur não tem ideia do que esperar porque ele não tem um parceiro de treinamento desde que foi para aquelas escolas há 14 anos. Gilbert explica que ele é bem famoso por suas habilidades de luta, e ele instrui Nor a escolher uma arma. Nor percebe que esta oportunidade é uma dádiva dos céus para um aventureiro iniciante, então ele pega uma espada e declara que está pronto para a batalha. Nur não acha que ele será um grande desafio para Gilbert, então ele planeja apenas aproveitar a batalha como uma chance de treinar com alguém mais habilidoso do que ele. As tropas assistindo sentem pena de Nur enquanto ele se prepara para lutar contra seu capitão, e esperam que ele aproveite a vida após a morte. Gilbert inicia a batalha, mas Nur desvia facilmente de seus ataques. Nur fica maravilhado com quão bem Gilbert controla seu ritmo e com quão polidos são seus movimentos. Ele percebe que Gilbert treinou muito para chegar a este ponto, mas Nor não entende por que Gilbert é tão lento. Nor não parece perceber o que realmente está acontecendo, pois determina que Gilbert simplesmente não acha que Nor é digno de ver nenhum vislumbre do que ele pode realmente fazer. Nor para a luta e explica que sabe que Gilbert está pegando leve com ele. Ele então instrui Gilbert a não se segurar tanto. Gilbert não percebeu, mas supõe que ele estava se segurando porque Nor é apenas um humano normal.
Ele pede desculpas e vai pra cima de Gilbert mais seriamente. Nor percebe que Gilbert é muito mais rápido agora, e o que é ainda mais impressionante é que Gilbert está se deixando totalmente exposto após seus ataques. Nor nem sequer considera que ele não está fazendo isso de propósito e apenas assume que Gilbert está fazendo isso para atraí-lo. Gilbert fica frustrado porque não consegue acertar um ataque, mas Nord acha que Gilbert simplesmente não o está levando a sério. Gilbert decide mostrar um movimento diferente que muda no meio do ataque, mas Nord o evita facilmente também, e ele pensa em como nem chegou perto de acertá-lo. Nord diz a Gilbert que ele pode acelerar mais, mas ele finalmente começa a se perguntar se Gilbert já está dando o seu melhor. Ele pensa em todo o treinamento solitário que fez e começa a considerar que ele pode realmente ter ficado mais forte. Nor começa a pensar que ele pode realmente vencer, mas Gilbert interrompe seu pensamento quando ele usa um ataque incrivelmente poderoso. Gilbert fica chocado, porém quando a poeira baixa e Nor não está mais lá. Nor apenas diz a Gilbert que ele vence a batalha simulada, mas isso apenas horroriza Gilbert. Depois que Nor sai, todas as tropas se perguntam como alguém poderia ter evitado o ataque de desenho de seu capitão. Eles racionalizam dizendo que a força do vento da lança de ponta larga que Gilbert estava usando enviou Nor voando. E se Gilbert estivesse usando uma lança de batalha, então Nor certamente teria perdido a cabeça. Eles sabem que alguém com o talento de Gilbert é 1 em 1 milhão, mas Gilbert está bem chateado. Ele pensa em seu passado e em como foi natural a primeira vez que segurou uma lança. Quanto mais ele treinava, mais ele polia sua técnica e mais força ganhava. Gilbert viajou de vila em vila, derrotando todos os seus lutadores mais fortes, procurando alguém que pudesse derrotá-lo. Gilbert já havia derrotado todos na capital real, então ele esperava encontrar algum grande lutador em uma vila aleatória. A nação estava perto de iniciar uma guerra, então foi recomendado a ele que retornasse à capital para procurar grupos que estavam reunindo seu poder. Gilbert retornou à capital, onde caçou alguns demônios. Ele ouviu que alguém formidável se juntou ao corpo, então ele os desafiou para lutas e os destruiu completamente. Gilbert estava apenas ficando mais frustrado enquanto se perguntava se realmente não havia ninguém que pudesse desafiá-lo. Gilbert estava cansado de todos os fracos ao seu redor, e ele estava ficando muito entediado. Um dia, seu instrutor informou a Gilbert que ele havia recebido o mesmo título que ele, mas Gilbert não se importou. Ele ainda estava entediado, então o instrutor se perguntou o que Gilbert pensava de Ennis. Gilbert explicou que Ennis era forte de uma maneira diferente, mas em uma batalha simulada, ele garantiu que venceria contra ela. Gilbert percebeu que seu instrutor também estava entediado porque ele tinha que passar todo o seu tempo treinando pessoas que mal igualavam o poder de um de seus dedos mindinhos. O instrutor tinha certeza de que um dia alguém apareceria que o superaria, e Gilbert apenas esperava que isso acontecesse logo. Gilbert agora pensa em como Nor foi o homem que derrotou um minotauro sozinho. Gilbert queria saber que tipo de pessoa poderia fazer isso, mas agora ele percebe que Nor não faz sentido. Nor foi realmente desrespeitoso na frente do rei, e ele não mostrou interesse nos presentes mais luxuosos. Ele não parecia o tipo de cara que poderia derrubar um monstro sozinho, mas a batalha deles mostrou algo diferente. Nor dizendo a ele que ele poderia acelerar, fez Gilbert ir com força total. Gilbert sempre soube que usar sua técnica mais poderosa em alguém resultaria na perda de sua vida, mas foi a única maneira de sua lança acertar Nor. Gilbert não tinha ideia do que aconteceu quando Nor não foi atingido por seu ataque, e pela primeira vez em uma batalha direta, Gilbert foi completamente derrotado. O que é ainda pior é que Nor se rendeu, e parecia ser porque ele não queria envergonhar Gilbert na frente de seus subordinados. O que é ainda mais humilhante é como Nor casualmente disse a ele que esperava que eles se encontrassem novamente. Depois que Nor saiu, Gilbert ficou chocado ao ver enormes rachaduras no chão porque ele nem percebeu quando Nor fez isso. De qualquer forma, Nor evitou seu ataque enquanto ele usava toda a sua força, então ele fica feliz porque as coisas finalmente estão ficando emocionantes. De volta com Nor, ele percebe que estava sendo tolo ao pensar que estava ficando mais forte. Ele usou aprimoramento de força e passo de pena, mas determina que só conseguiu evadir o ataque de Gilbert porque Gilbert se segurou o suficiente para que ele pudesse escapar. Ele fica feliz que Gilbert mostrou quão fraco ele realmente é, então Nor fica mais uma vez determinado a ficar mais forte. Nor volta a fazer suas tarefas de baixo escalão, e ele fica maravilhado com quão bem sua nova espada limpa um ralo. Ela até tira a sujeira mais teimosa do fundo, e Nor determina que sua nova espada é realmente incrível. Ele fica feliz que seu trabalho de limpeza de valas esteja indo bem porque isso significa que ele pode parar seu trabalho de transporte de terra por um tempo. Nor tem essa ótima espada agora, então ele só quer ser útil para as pessoas. Ele pensa em algumas maneiras diferentes de usar a espada, mas todas elas têm seus próprios problemas. Quando se trata de habilidades, o máximo que Nor consegue fazer é acender um pouco o dedo. Mesmo tendo treinado em tantas escolas, ele só conseguiu adquirir habilidades do nível mais baixo. Nesse momento, Lin aparece e Nor se lembra que ele deve ser mais formal na frente da realeza. Ela não gosta disso, então diz a ele para parar e revela que tem um pedido especial para ele.
Lin então declara que gostaria que Nora aceitasse como sua pajem. Nora não tem ideia do que é isso, então ela explica que um pajem é alguém que cuida das necessidades diárias de outra pessoa enquanto aprende técnicas e absorve conhecimento dessa pessoa. É meio que ser um aprendiz, mas apenas estar perto de Nor seria o suficiente para ela. Nor recusa instantaneamente, mas Lin garante que pode ser útil para ele. Ela alcançou as maiores notas em todas as 6 escolas de treinamento, então sabe que seria uma ótima pajem. Norse ainda rejeita e explica que simplesmente não há nada para ele ensinar a ela. Além disso, ela não pode ajudá-lo porque ele pode fazer o que precisa sozinho. Lin diz que a família dela pagará generosamente a ele, mas ele rejeita isso também. Ela então se oferece para ser sua assistente, mas ele também não precisa dela para isso. Ela se prova com a grande demonstração de magia, e declara que foram os níveis mais altos de habilidades mágicas que ela pode usar. Ela então mostra seu ataque de lâmina de névoa e instantaneamente fatia uma árvore inteira ao meio. Ela explica que é uma técnica da classe ladrão, mas isso não é tudo. Ela então usa seu corte divino, e é incrivelmente poderoso. Ela revela que é a habilidade de classe sagrada de um espadachim. Lin fica desapontada quando Nor a rejeita novamente, e ele se pergunta se ela o confunde com uma pessoa que vale a pena aprender. Ela acabou de provar o quão talentosa ela é, então Nor quase se sente patético em comparação a ela. Tudo que ela fez foi provar ainda mais que não há nada para Nor ensinar a ela. Lin é muito determinada, então Nor tenta pensar em como fazê-la entender. Ele não tem nada para ensinar a ela, então decide apenas mostrar. Lin demonstrou todas as suas habilidades incríveis, então Nor mostra a ela a extensão de suas habilidades, sua pequena chama. Enquanto ela volta para casa depois, Lin pensa nas histórias que todos os instrutores das 6 escolas contavam aos seus alunos, as histórias do jovem sem talento. Os alunos apenas levavam as histórias como contos de fadas, porque a ideia de tal menino realmente existir parecia impossível. Este menino frequentou todas as escolas de treinamento na capital real, conhecidas por seu treinamento rigoroso, e completou o período integral para cada uma. Isso por si só já era inacreditável, porque até os guerreiros mais duros desistiriam depois de 3 dias no curso de 3 meses, quanto mais uma criança. Foi o que ela pensou também até conhecer Noor. Um dia o instrutor de magia mostrou algo interessante. Ele mostrou a ela como sua pequena chama podia crescer. O instrutor Waken explicou que, dependendo do treinamento, até mesmo a habilidade de nível base, pequena chama, pode crescer tanto quanto a dele. Não tem absolutamente nenhum uso prático, e nos últimos 200 anos, Okun apenas a usou para se divertir. Lin tentou aumentar sua pequena chama inúmeras vezes, mas ela nunca consegue fazer a chama ficar nem um pouco maior. Claramente não é algo que possa ser feito facilmente e provavelmente requer devoção ao estudo por um tempo muito longo. É exatamente por isso que Lin ficou chocada quando viu a pequena chama de Nor. Era muitas vezes maior do que o maior feiticeiro do mundo, Okun, tinha feito. Era uma pequena chama que superava em muito tudo que ela já tinha visto. Nor tinha vergonha disso e explicou que as outras 5 habilidades de classe que ele conhece são exatamente como essa. Nor não percebe, mas todas as suas 6 habilidades de classe são extraordinárias. Lin agora se envergonha por tentar exibir suas habilidades. Nora repeliu um ataque de demônio com uma espada básica, mas ele não se gabou de seu poder, e apenas continuou trabalhando para outras pessoas. Nora é claramente forte de corpo e mente, e ele nunca se rende a ninguém. Lin logo estará em posição de governar a nação ao lado de seu irmão, então ela precisa ser forte. É por isso que ela está determinada a aprender a ser forte da mesma forma que Nora é forte. Naquela noite, Lin encontra Nor novamente e pensa em como ela seguirá Nor aonde quer que ele vá até que ele a reconheça como sua pajem. Isso porque a força que sua família real tem procurado reside em Nor. De volta ao castelo, Rain está chateado com seu pai por dar a lâmina negra para alguém de linhagem desconhecida. O pai de Rain encontrou a espada no canto mais profundo da masmorra dos perdidos. Foi uma missão incrivelmente perigosa que rendeu a espada estranha. A lâmina é feita de um material desconhecido que é mais duro que qualquer outro. Não importa o que eles tentassem, nada conseguia sequer arranhar a espada. Por causa disso, ela passou a ser conhecida como a lâmina inquebrável. A lâmina já estava bem danificada quando foi encontrada, então fez todos questionarem que tipo de força poderosa poderia tê-la deixado com a aparência que tem. A espada tem um valor impensável, então Rain entende como o rei simplesmente a deu embora. Rain muda sua forma de pensar e percebe que há uma sensação de inquietação pairando sobre o país. Muito provavelmente, Rain determina que seu pai deve estar contando com Nor por algum motivo. Nor é o homem que derrotou um minotauro sozinho e salvou a vida de Lin, então é possível que ele seja uma arma secreta para algo que virá no futuro. Em outro lugar, encontramos Nor com Lin. Ele se pergunta se tudo bem uma princesa sair assim, mas ela aponta que ela é uma aventureira primeiro. Lin se refere a ele como seu instrutor, mas Nora gostaria que ela não o fizesse. As tentativas de Nora de esclarecer as coisas falharam, e Lin continua seguindo-o por toda parte.
Nora planeja conseguir algum trabalho na guilda, assim ela eventualmente verá quão simples ele realmente é. Na guilda, o atendente se pergunta por que Nora está com a princesa, mas diz a ele para chamá-la pelo nome porque ela é uma aventureira agora. O atendente percebe que não deve se intrometer nos negócios dos outros, e Nora explica que eles estão procurando um trabalho que exija 2 pessoas. Lin é uma classificação prata B, então se os dois formarem um grupo, eles podem pegar um trabalho de caça a goblins logo fora da capital. Nor fica chocado com isso porque goblins são os monstros que os aventureiros usam para testar suas habilidades. Nora não acredita que ele será capaz de pegar um trabalho fora da capital, mas ele se sente mal por tirar vantagem da classificação de aventureira de Lin. Isso seria especialmente ruim porque ele só tentou se livrar dela o tempo todo. Nora se pergunta se ela realmente ficaria bem com isso, então Lin diz animadamente que ficaria honrada em formar um grupo com ele. Nor sente um pouco de vergonha, mas ele supera isso porque um de seus sonhos está prestes a se realizar. Nor vai ansiosamente começar o trabalho, mas ele deve retornar rapidamente porque o atendente ainda não lhe disse nada sobre isso. O atendente avisa que, embora seja um trabalho de baixo escalão, isso não significa que não será perigoso. Ocorrerá na Floresta das Feras, e eles terão que trazer a orelha de um goblin como prova de uma caçada bem-sucedida. Eles não serão compensados sem a orelha, então é muito importante. Foi relatado que o número de goblins tem diminuído, então há uma chance de que eles não encontrem nenhum goblin. Se isso acontecer, o atendente diz para eles apenas pegarem algumas ervas e as trazerem de volta. Os dois deixam a capital e se dizem animadamente para darem o seu melhor. Enquanto caminham pela floresta, Nora pede a Lin para falar sobre goblins. Ela explica que eles caçam pequenos animais como presas e comem os frutos das árvores. No entanto, eles têm atacado agressivamente humanos por sustento recentemente. Se eles continuarem a crescer em número, isso levará a uma escassez de alimentos para eles, e eles provavelmente começarão a invadir aldeias humanas. É por isso que os aventureiros têm tentado controlar seus números. Por outro lado, a floresta depende dos goblins, então também não é bom caçá-los até a extinção. Lin claramente tem muito conhecimento, então isso apenas faz Nora perceber ainda mais que ele não tem nada para ensinar a ela. Lin continua verificando se há algum goblin perto deles, mas eles não encontraram nada. Normalmente teriam encontrado pelo menos um, então Lin determina que os rumores sobre o declínio de seus números são verdadeiros. Nesse exato momento, Lin sente um monstro por perto. Eles vão verificar, mas a floresta fica cada vez mais escura. As árvores altas bloqueiam a luz do sol, mas os goblins preferem viver em lugares como este. Lin surpreendentemente para e revela que a presença do monstro simplesmente desapareceu. Nora assume que o monstro apenas morreu de velhice, mas eles ficam chocados ao descobrir que o goblin foi mutilado. Lin usa rapidamente magia de revelação, e ela expõe um monstro gigante que estava comendo outro goblin. Fica chocado ao ouvir que o gigante também é um goblin, pois os goblins deveriam ser um monstro mais fraco. O gigante claramente se parece com um goblin, e ele até trata algumas árvores próximas como armas. Nora é tão sem noção que assume que é assim que os goblins realmente se parecem pessoalmente em comparação com o que ele ouviu sobre eles. Não só isso, ele acha que outros aventureiros conseguem lidar com eles facilmente. Lin está claramente aterrorizada, e Nora não a culpa porque ela não tem experiência de combate. Nora assegura que eles ficarão bem e declara que eles estão apenas lutando contra um goblin. Nora está realmente aterrorizada, mas ele sabe que não pode pensar nisso se quiser vencer. Lin sabe que este goblin é na verdade o Imperador Goblin, e é considerado uma ameaça extrema. O Imperador Goblin é um monstro criado a partir de manipulação genética por humanos, e a pesquisa por trás disso agora é proibida. O que o torna realmente aterrorizante é que ele come sua própria espécie, então ele pega esse poder e se torna mais forte. Lin pensa em como Nor disse que eles estão apenas lutando contra um Goblin, e ela fica maravilhada com sua confiança. Ela é tão sem noção quanto Nor, pois agora pensa que ele veio a esta área de propósito. Lin pensa que a razão pela qual Nor estava tão animado com este trabalho era porque ele queria eliminar a ameaça que ninguém conhecia. Lin ganhou alguma confiança por causa disso, então os dois se preparam para lutar. A besta gigante tenta atacar primeiro, mas Nor usa magistralmente sua habilidade de aparar para repeli-lo. A besta é incrivelmente poderosa, então consegue empurrar Nor para trás. Nor percebe que está tentando encurralá-lo, mas ele se recusa a deixar. Ele desequilibra o Goblin e diz a Lin para seguir com alguma magia. Ela faz, mas o Goblin se mostra rápido demais para ser atingido. Nesse exato momento, Nord deve resgatar Lin enquanto o Goblin começa a lançar árvores contra eles, e Nord continua usando a parar para desviá-las. Lin sabe que ela tem que fazer alguma coisa antes que as coisas piorem, mas ela fica chocada quando percebe que a ferida do Goblin desapareceu. Nem mesmo o Imperador Goblin deveria ser capaz de se recuperar tão rapidamente, então Lin determina que isso deve ter algo a ver com o cristal de mana na testa do Goblin. Ela diz a Nor que se ele puder derrubá-lo do monstro, eles podem ter uma chance de vencer. Seu plano é interrompido quando a besta lança um aglomerado de árvores contra Nor. Nor fica atordoado ao ver quantas são,
e ele percebe que este Goblin estava observando para ver quantas ele pode aparar. Nora teme que ele não consiga aparar todas, mas felizmente, Linda as afasta com magia. O Goblin se cura novamente, então Lin tem mais certeza do que nunca de que está reabastecendo seu poder com a Monostone. Os dois rapidamente percebem que a essa taxa, eles simplesmente ficarão sem fôlego e magia enquanto tentam acompanhar. Nesse exato momento, Nora tem uma ideia e diz a Lin para usar seu ataque de rajada de vento em suas costas. Lin se recusa a atacar Nora, pois sua rajada de vento é poderosa o suficiente para demolir muralhas de castelos. Ele não conseguirá sobreviver, não importa o quão forte seja, mas Nora explica que ela não o atacará diretamente. A Nora planeja fazer a espada atingir ele pelas costas, pois a única chance deles de vencer o Goblin é serem mais rápidos que ele. O tempo está acabando enquanto o monstro se prepara para atacar de novo, então Lin concorda em fazer isso. O sopro de vento dela é incrivelmente poderoso, lançando Nor pelo campo de batalha, quase o fazendo desmaiar, mas o Nor se recompõe e aprimora o corpo. Essa combinação permite que o Nor quebre as defesas do Goblin e arranque o cristal da testa dele. O Goblin perde a cabeça e revela que recuperou a pedra. A Nora manda ela acabar com o Goblin, mas pede para garantir que ele não sinta muita dor. A Lin aparentemente não ouviu essa última parte, pois incendeia o Goblin, que grita de agonia. Terminada a tortura, a Nora pede desculpas à fera e decide que não vai mais caçar Goblins por um tempo. Ele percebe que não deveria se colocar em situações perigosas, então só vai para o próximo desafio depois de treinar mais e ficar mais forte. Um tempo depois, Raine é informado sobre o Imperador Goblin avistado. Os Imperadores são várias vezes mais fortes que os Reis Goblins, então Raine nem consegue imaginar o quão forte ele era, já que também tinha um poderoso cristal de mana na testa. Raine teme que a pedra tenha vindo do coração demoníaco e se pergunta quem estaria por trás disso. Ele fica chocado ao saber que Nora e Lin conseguiram derrotá-lo sofrendo apenas ferimentos leves. Vários incidentes estranhos como este começaram a ocorrer, então a guilda abriu uma investigação para descobrir o que está acontecendo. De volta à guilda, o atendente fica chocado que o garotinho magricela de anos atrás se transformou numa fera caçadora de goblins. Nora é muito humilde sobre isso, dando muito crédito a Lin, mas também decide que deve celebrar seu primeiro dia de caça. Pode não parecer muito para os outros, mas o primeiro dia dele é um grande acontecimento. Ouvir sobre a Monostone no Goblin faz o atendente se perguntar se o que eles pensavam era realmente um Goblin. Nora tem certeza que era, e Lin apenas concorda com o que seu instrutor diz. O atendente então pede a orelha do Goblin para pagar o Nor pelo serviço. Nor olha para Lane com uma cara sombria, pois agora eles têm que explicar que não tem a orelha porque queimaram o Goblin gigante até o chão. No castelo, Rain percebe por alguns documentos que um inimigo invadiu profundamente seu país. Ele ordena urgentemente que tropas vão para certas áreas e até convoca todos os 6 heróis do país. Rain está chateado consigo mesmo por não ter descoberto isso antes e amaldiçoa o Império Mágico por ir tão longe. Eles querem os recursos da masmorra e claramente não se importam em tirar vidas inocentes. Rain está furioso porque o Império Mágico está vindo para demolir o país. De volta ao nosso herói, descobrimos que o mestre da guilda fez um favor a Nora. Nora não trouxe o ar do Goblin de volta, mas o mestre da guilda ainda o recompensou em celebração à sua primeira caçada. Nora e Lin terminam sua festa de celebração e ela decide ir para casa por hoje. Lin se pergunta se está tudo bem com o professor deles, então Nora diz que está tudo bem e agradece a ela pela ajuda. Nesse momento, Rain aparece e pede desculpas por ter um pedido urgente. Ele pede a Nora para levar Lin para as montanhas na manhã seguinte e até oferece transporte. Rain não pode dar detalhes, mas Nor percebe que isso é sério, então concorda em ajudar. Na manhã seguinte, Nor pensa que o verdadeiro motivo pelo qual concordou em fazer essa jornada foi para finalmente ver como é estar em uma carruagem. Ele nunca viajou para fora da capital, então a viagem é mais preciosa para ele do que o dinheiro que está recebendo para levá-la. Ele também está muito animado porque em breve poderá viajar para outros países. Nora percebe que Lin está inquieta, então diz a ela para apreciar a paisagem com ele. Ele então pensa que seu sonho é se tornar um aventureiro normal e viajar por conta própria. Lin pede desculpas por Nora ter que levá-la, mas ele apenas diz que a deve por ajudá-lo com o Goblin de qualquer maneira. Um olhar para trás mostra que Rain instruiu-os a ir para as montanhas e esperar um pouco. Se nada estranho acontecer, eles seguirão para um lugar chamado Mitra. Lin espera que nada aconteça, então Ennis diz a ela para não se preocupar porque ela está lá. No entanto, descobrimos que Ennis tem ordens secretas de Rain. Ele avisou que a capital real cairia em crise muito em breve. Se ela receber um relatório de que a capital foi destruída, ela terá que levar Nor e Lin para Mitra. Ennis se recusou a deixar a capital durante uma emergência, mas Rain a lembrou que seu dever principal é proteger Lin. Ennis pede desculpas por Nor ter se envolvido na situação, mas ele ainda a vê como uma simples viagem. Nora percebe que ela está preocupada com algo, então ela explica que protegê-lo é outra de suas responsabilidades.
Ela diz para ele não se preocupar com nada, mas o relaxado Nora não se preocupa nem um pouco. Nora pretende se proteger se algo acontecer, e ele está confiante de que pode fugir se necessário. Nora então fica chocada ao saber que Ennis tem um escudo, mesmo que não pareça. Ennis revela que é na verdade um escudo de luz, e ela instrui Nora a se esconder atrás dele se algo acontecer. Este escudo é incrivelmente forte, pois nem armas nem magia podem atravessá-lo. Nora então pensa no cara que ele lutou no castelo, mas não consegue lembrar o nome dele e apenas o chama de Tatu. De acordo com o que Lin lhe disse, Tatu é tão talentoso que conseguiu derrubar um dragão sozinho. Ennis é claramente tão forte quanto aquele cara, então Nora assume que eles estão em um nível totalmente diferente comparado a ele. Nora elogia, então ela explica um pouco sobre seu passado. Ela foi levada para um orfanato quando era jovem, e foi quando ela percebeu pela primeira vez que havia um poder misterioso dentro dela. Ennis não sabia o que estava acontecendo, e uma garotinha sem noção se machucou ao tocar no poder misterioso de Ennis. Ennis mostrou seus poderes aos heróis, e ficou claro que era um presente dos céus. Era um presente historicamente raro, pois poderia se tornar uma lâmina para cortar qualquer um ou um escudo que pudesse proteger contra qualquer coisa. Dependendo de como ela usasse, poderia facilmente permitir que ela aniquilasse até mesmo um país inteiro. Ennis foi acolhida por um dos heróis chamado Dan, e ela aprendeu com todos os 6 heróis como usar seu poder. Ennis nunca conseguiu superar o medo de machucar alguém novamente com seu poder, então ela se distanciou de todos. Isso não duraria para sempre, e o motivo tinha algo a ver com o porquê ela ficou chocada ao ouvir o nome de Nora. Um dia, Dan estava treinando-a, e ele foi informado que outro grupo de monstros estava se aproximando. A situação estava ficando bem ruim, e por baixo dos panos, Dan desejou que Nor ainda estivesse por perto. Ennis ouviu ele, mas Dan apenas disse para ela esquecer o que disse. Essa pessoa chamada Nor era claramente alguém que seu pai adotivo reconhecia, e ela sentia inveja dessa pessoa misteriosa. Sua inveja só cresceu desde que conheceu Nor. Ennis se recusa a deixar suas emoções nublarem seu julgamento, então ela mais uma vez jura proteger Lin com sua vida. Nesse momento, todos notam um caminho estranho no campo, e Lin usa seu feitiço de descoberta para revelar um monstro. De volta à capital real, o rei reconhece que o ataque começou e é informado que não tem soldados suficientes para lutar contra todos os monstros que apareceram. Rain assume o comando e elabora um plano para combater os monstros e evacuar os cidadãos. O rei amaldiçoa Daridos por cumprir sua ameaça e teme que este seja apenas o começo. Rain então informa o rei que os 6 heróis foram despachados por toda a capital. Perto dali vemos um grupo sendo atacado por goblins gigantes e Dan chega para ajudá-los. Em seguida temos um vislumbre dos outros heróis chegando ao campo de batalha. A situação está ficando mais perigosa a cada minuto, mas Rain encontra conforto em saber que pelo menos Lin está segura. De volta com Lin, vemos que havia uma criança com um dragão, e ele estava determinado a eliminar alguém. Quando Lin quebrou a barreira do dragão, o dragão empurrou a criança para longe. Ennis reconhece o dragão negro, então se pergunta por que uma fera feroz estaria lá fora. Ennis tenta impedir Nora enquanto ele entra em ação, mas é tarde demais, pois ele confronta o dragão. Nora luta contra a fera, mas Ennis aponta que a criança que Nora está protegendo já estava com o demônio antes de chegarem. Um olhar para trás mostra Rain contando a Lin sobre os demoníacos. Eles são semi-humanos que têm a habilidade especial de estabelecer um vínculo mental com monstros à vontade. De acordo com Rain, eles são mais próximos de monstros do que de humanos. Esses semi-humanos manipularam monstros poderosos e quase destruíram a cidade de Mitra, então foram caçados por humanos. Eles eram considerados extintos, mas parece que seus descendentes ainda estão por aí de alguma forma. Rain avisou Lin para correr se ela visse um, pois eles certamente têm um ódio sério por humanos. Ennis garantiu que essa criança está manipulando o dragão e provavelmente planejava levar a fera cruel para a capital real. Ela explica que a criança pareceu perder o controle do dragão quando a barreira quebrou, e Enos fica chocada que Nor correu para ajudar sem pensar 2 vezes. Enos está com raiva, pois acha que ele está sendo tolo, e se pergunta quem ele pensa que é. Lin acha que eles deveriam ajudá-lo, mas Ines surpreendentemente se recusa a ajudar Nor. Nor continua lutando, mas chama isso de sapo e pensa que não é nem de longe tão forte quanto aquele Goblin que ele lutou. O plano de Nor é aguentar até as garotas chegarem para reforços, mas a fera prepara um sopro de energia. A criança se machucaria se desviasse, então ele ataca o monstro em vez disso. Algo terrível acontece, pois um líquido preto começa a sair do corpo de Nor, e Enas explica que este é o verdadeiro horror do dragão. Nor pode dizer instantaneamente que foi envenenado e agora não consegue mover o corpo. Este dragão elimina tudo com que entra em contato, por isso é chamado de Dragão da Morte Negra. Lin tenta ajudar Nor quando o dragão ataca novamente, mas Enus a impede porque uma névoa venenosa ainda maior está chegando. Lin exige que ela deixe ir, mas Enus declara que seu dever é protegê-la a todo custo. Se ela conseguir conter o ataque do dragão de alguma forma, então, no mínimo, Lin poderá escapar.
Enos então declara que a sobrevivência de Lin é a única chance que eles terão de reviver o reino. Lin ainda tenta argumentar com ela, então Enos explica que até mesmo a única respiração do gás venenoso é fatal, e nem mesmo a heroína da cura seria capaz de salvar Nor. O dragão libera seu veneno, então Ennis protege Lin com seu escudo e promete mantê-la viva. A purificação de Lin não está funcionando, e pássaros começam a cair do céu. Ennis pede desculpas a Nor porque ela originalmente queria proteger qualquer um em perigo, mas seu dever para com o reino deve vir em primeiro lugar. Nesse momento, as garotas se assustam quando uma garra de dragão cai na frente delas. Elas não conseguem entender o que está acontecendo e ficam chocadas ao ver que Nor ainda está lutando contra a fera. Nor está em péssimas condições e Enos se pergunta se essa determinação é o motivo pelo qual Dan desejou que Nor ainda estivesse por perto. Enos percebe agora que Nor não é tolo, ele é exatamente o tipo de pessoa que ela sempre admirou e perseguiu. Fazer o que for preciso para proteger alguém e ser um verdadeiro escudo. Infelizmente, parece que Nor está no limite, e isso se prova verdadeiro quando o próximo ataque do dragão o derruba no chão. Surpreendentemente, Nor se sente aliviado por algum motivo e diz que conseguirá fazer isso funcionar afinal. Um olhar para trás mostra um grupo de crianças presas. Elas eram consideradas amaldiçoadas porque nasceram com o poder de controlar feras mágicas. Eram chamadas de pirralhas inúteis e mal eram alimentadas. Uma criança em particular foi ensinada que o propósito de seu poder era controlar o gado. No entanto, um desses semidumanos usou seu poder para controlar monstros durante a guerra e eliminou muitas pessoas. Os humanos começaram a odiar os demoníacos e eles foram caçados. A criança presa foi atormentada implacavelmente, e qualquer tentativa de falar era recebida com mais ataques. Essa criança também tinha o poder de ler mentes, mas isso só piorou as coisas para ele quando os humanos descobriram. Não importa o quão mal ele foi tratado, essa criança nunca pensou em retaliar. Mesmo que odiasse tudo o que estava sendo feito a ele, essa criança nunca quis pensar em machucar ninguém. No entanto, um dia, o cara encarregado da prisão disse à criança para levar alguns monstros. O cara disse a ele que os demoníacos podem ser úteis para as pessoas, e se a criança o ouvisse, então ele nunca mais seria espancado. O cara o deixaria comer o que quisesse, e isso também valeria para todas as outras crianças. No entanto, se ele não obedecesse, as coisas ficariam muito piores para eles. A criança não conseguia ler a mente do cara porque ele estava usando um dispositivo na cabeça, mas decidiu confiar nele e acabar com o tormento de todos. Um tempo depois, esse garoto foi para a capital com a intenção de eliminar todos por ordens do sujeito. No entanto, foi aí que Lin destruiu a barreira. O garoto pediu desculpas a todos por ter falhado e estava preparado para que sua vida chegasse ao fim. Ele acabou não ajudando ninguém, mas pelo menos ficou aliviado por nunca ter machucado ninguém também. Ele ficou feliz em deixar o mundo assim e apenas esperava que, se fosse renascido, não apanhasse tanto na próxima vida. Ele esperava ser útil para alguém e se despediu deste mundo. No entanto, foi nesse momento que Nor o resgatou. O garoto não conseguia entender por que alguém estava lutando por ele e ficou preocupado com Nor quando ele foi atingido pelo veneno do dragão. O garoto também foi afligido pelo veneno, mas Nor fez algo, e o sangramento do garoto parou surpreendentemente. Surpreendentemente, o que quer que Nor tenha feito também impediu que o garoto fosse envenenado novamente. A batalha se intensificou como vimos antes, e Nor ficou aliviado após ser derrotado por algum motivo. Outra olhada para trás mostra algo mais que Nor fez após retornar das escolas de treinamento na capital real. Nor fez uma sopa com algumas ervas que colheu, mas algo acabou sendo venenoso. Nor estava em apuros, pois só conseguia usar sua habilidade de cura fraca e mal conseguia se mover. Após uma longa noite de dor, Nor finalmente se arrastou para beber um pouco de água. Um livro sobre ervas revelou qual era a venenosa, então Nor tentou voltar a treinar sua habilidade de aparar. Infelizmente, o corpo de Nor ainda sofria com os efeitos do veneno, então ele teve que usar sua habilidade de cura fraca novamente. Depois de mais um dia, Nor ficou chocado ao ver que finalmente estava se sentindo melhor. Nor eventualmente encontrou a planta venenosa novamente, mas desta vez ele sabia o que fazer. Infelizmente, Nor teve azar terrível e uma cobra altamente venenosa o picou. Surpreendentemente, os efeitos passaram muito rápido. Nor quis testar algo, então comeu a cobra e ficou chocado ao ver que o veneno mal o afetou. No dia seguinte, Nor se envenenou com outra cobra, mas o veneno se espalhou lentamente, e ele percebeu que havia desenvolvido tolerância ao veneno. Nor imaginou que isso poderia levá-lo a adquirir uma nova habilidade, e ele desenvolveu um gosto por coisas venenosas. À medida que começou a comer mais coisas venenosas, ele desmaiava ocasionalmente, mas no geral conseguia tolerar a maioria dos venenos. Ele nunca adquiriu nenhuma habilidade com isso, mas podia comer coisas venenosas ao custo de vomitar uma pequena quantidade de sangue. Isso era um preço pequeno a pagar, pois Nor amava o sabor das coisas venenosas. É por isso que, de volta ao presente, Nor determinou que este sapo venenoso gigante será delicioso. Acontece que Nor simplesmente não conseguiu contrair o veneno a tempo, e é por isso que ele cuspiu um pouco de sangue.
No entanto, Nor sabe por anos de experiência que tanto sangue não é grande coisa. Nor fica feliz em ver que sua habilidade de cura fraca protegeu o garoto, e ele volta a lutar contra o sapo. O garoto fica chocado ao ver que Nor pode enfrentar um monstro tão horrível sozinho, e Nor surpreendentemente começa a empurrar a fera de volta. Todos ficam aterrorizados, porém quando a fera inspira uma grande quantidade de ar para seu próximo ataque. Nor vê o que está por vir, pois é óbvio que o dragão está prestes a usar seu golpe final de tudo ou nada. Nor é bastante destemido, porém, e usa a parar para fazer o dragão enviar este ataque direto para o céu. Todos ficam chocados com o que acabaram de testemunhar, e a fera é derrotada. Há algo suspeito nessa fera estar tão perto da cidade, mas tudo que Nor consegue pensar é como um sapo tão venenoso provavelmente é realmente saboroso. Nor vai verificar o garoto, que revela que foi ele quem trouxe o monstro. Nor fica chocado quando o garoto diz que ia levar o sapo para a cidade, mas Nor pensa que isso significa que o sapo era para ser entregue como comida. Trazer o animal vivo seria a melhor maneira de fazer comida fresca na cidade, e Nor pensa que o garoto estava se escondendo para que ninguém o roubasse do valioso sapo. Nor está completamente enganado ao começar a pensar que o pobre garoto provavelmente criou o sapo sozinho para poder vendê-lo. Seu mal-entendido piora, pois ele agora pensa que arruinou a entrega do precioso estoque do garoto para a cidade. Nor se desculpa profusamente e promete pagar o garoto de volta pelo sapo. O garoto diz que não há necessidade de pagar de volta e revela que conseguiu trazer o monstro até aqui controlando-o. Nor fica maravilhado que uma criança tão pequena possa controlar o monstro gigante, e ele se pergunta se existem mais pessoas com tal habilidade. O garoto nunca ouviu chamar de habilidade antes, e Nor fica chocado ao saber que essa criança tinha esse poder desde que nasceu. Nor determina que é uma habilidade dada pelos céus, e o garoto tropeça nas palavras ao revelar nervosamente que é do povo demônio. Todo povo demônio tem essa habilidade, então Nor assume que não é nada de especial. Nor sempre se perguntou o que faria se tivesse essa habilidade, e tudo que conseguia pensar eram maneiras de ajudar as pessoas. O garoto fica surpreso que Nor não tem medo dele ser do povo demônio, e ele se pergunta por que Nor não o odeia. Ele revela que todos que ele já conheceu o odiaram por ter esse poder, mas Nor não consegue entender por quê. Nor diz a ele para ignorar o que todos lhe disseram porque essa habilidade dele é incrivelmente útil. O garoto fica chocado ao ouvir que pode ser útil, e Nor diz que gostaria de ter essa habilidade. O garoto desaba de descrença e ele se pergunta se alguém como ele poderia realmente ser necessário. Nor pensa em como, ao contrário dele, essa criança nasceu com uma habilidade, então ele se pergunta como a criança poderia se sentir tão inútil. O garoto começa a chorar, então Nor o assegura que há muitas pessoas que podem usar sua ajuda. As garotas finalmente chegam, e Lin freneticamente se oferece para tratar os ferimentos de Nor. As garotas ficam chocadas, porém quando Nor explica que já se curou e é bem forte contra veneno. Lin não consegue acreditar porque o veneno do monstro era extremamente perigoso, e era um miasma que até arruinou o solo e seu caminho. Levar um golpe direto dele e ainda estar vivo é extremamente difícil de acreditar. Lin percebe que só pode haver uma explicação. Um dos heróis uma vez lhe contou sobre algo chamado Espírito Sagrado. Ao aprimorar o corpo como um santo, uma pessoa pode ganhar a habilidade de usar uma técnica que purifica tudo que toca e cura todas as feridas. No entanto, o herói só conseguiu alcançar essa técnica perfeita após anos de treinamento não convencional. Levou 40 anos para o herói atingir esse poder, mas Nor ainda é tão jovem. Nor quer que Lin cuide dos ferimentos do garoto, e ela pode dizer instantaneamente pela aparência dele que ele é do povo demônio. Nor explica que quer levar o garoto com eles, mas as garotas estão com medo. O povo demônio é uma raça perigosa, e muitos países recomendam eliminá-los no local. As garotas alertam Nor sobre o perigo, mas Nor quer pagar o garoto de volta por destruir seu sapo. Lin aponta que na verdade era um dragão da peste negra, e ela fica chocada ao ouvir que o garoto planejava levá-lo para a cidade. As garotas querem saber quem está fazendo o garoto fazer isso, mas ele não sabe nada sobre o sujeito. Enos então percebe que este garoto era um escravo. Escravos são proibidos no reino de Clay, mas não é o caso em outros países. Lin pergunta ao garoto de onde ele é, mas ele estava vendado no caminho para cá, e ele não sabe muito sobre a cidade em que estava. Nor então diz às garotas que gostaria de dar uma carona ao garoto para a cidade mais próxima. Lin pensa em como seu pai sempre avisou para não se deixar enganar por boatos e confiar em seus próprios olhos. Lin percebe que estava olhando para este garoto apenas como parte de uma raça perigosa, mas na realidade ele é apenas um garoto desnutrido sem para onde ir. Lin se envergonha de si mesma, e o garoto se apresenta como Rolo. Lin quer levar o garoto também agora, mas Enos hesita. O povo demônio não pode entrar em Mithra, então será difícil levá-lo com eles. No entanto, também será difícil para Rolo sobreviver se eles simplesmente o deixarem sozinho. É uma decisão bastante difícil porque Mithra pode considerá-los inimigos quando chegarem, e eles podem ser atacados. Nesse exato momento, sua difícil decisão é interrompida quando um homem misterioso aparece, e ele é obviamente muito perigoso.
Este sujeito revela que foi contratado pela pessoa que enviou o rolo para fazer sua entrega. Nor se desculpa por arruinar o plano deles, mas o sujeito não se importa e apenas revela que está atrás do garoto. Aparentemente, rolo vale muito dinheiro, então o sujeito está lá para levá-lo de volta. Este sujeito se move em velocidade estonteante, e Nor de mal consegue repelir seu ataque. O estranho explica que seu cliente quer acabar com a vida do garoto, mas seria muito mais fácil para ele se ele eliminasse Rolo agora mesmo, então ele só teria que trazer de volta sua carcaça. Enquanto lutam, Nor diz que não entende qual é o problema desse sujeito, mas o sujeito diz que Nor não precisa entender nada. Lin fica chocada ao ver a velocidade com que eles estão se movendo porque ela nem consegue acompanhar, e Inés diz a ela para ficar atrás dela. O estranho continua com seu estilo de ataque criativo, mas Nor consegue apará-lo a cada passo. O sujeito não perde a calma de forma alguma, porém, e simplesmente decide decepar a cabeça de Nor. Nora parou o ataque do sujeito no último momento, mas ele fica chocado que o sujeito misterioso foi capaz de gerar tal poder com apenas uma lâmina minúscula. O estranho também fica surpreso quando sua lâmina se desfaz, mas ele tem outra que usa para atacar Nor. Nor percebe que está em apuros porque tudo que ele pode fazer é evitar o ataque por pura intuição. Ele não conseguirá durar muito mais tempo porque lutar enquanto tenta proteger Rolo está cobrando seu preço. Lin fica horrorizada com o poder que emana da batalha deles, e ela nem consegue se mover. Enus usa seu escudo para protegê-la, e ela revela que acabou de perceber algo. A aparência deste homem, juntamente com sua imensa força, deixou claro que ele é o ex-aventureiro Rank S chamado Zaru. Uma olhada para trás mostra Ennis depois que ela encontrou documentos de um caso não resolvido. Este caso foi encerrado porque o alvo foi oficialmente eliminado no registro, mas não era verdade. O alvo era Zaru, que se tornou um aventureiro Rank S em tenra idade, o que o tornou um alvo para outros Ranks S. Ennis ficou chocada ao ouvir isso porque alvos Rank S geralmente não são humanos. Gilbert ficou animado para eliminar Zadu, mas os heróis disseram a ele para nem tentar. A razão pela qual eles fingiram que Zadu foi eliminado foi porque ele é na verdade forte demais para qualquer um eliminar. Eles decidiram encerrar o caso porque não queriam enviar mais pessoas apenas para serem eliminadas. Gilbert ainda estava curioso, então eles explicaram que, quando criança, Zato dominou a antiga arte da alquimia anã. Aos 13 anos, ele ganhou o nome de Matador de Dragões. Gilbert ficou chocado porque isso significava que o sujeito era ainda mais prodígio do que ele. Zato se tornou muito famoso e foi admirado por todos os aventureiros. No entanto, ele nem sempre usou seus talentos para o bem. Zato eliminou vários civis por um motivo desconhecido, mas a guilda não quis tirar sua licença de aventureiro porque ele fez muitas contribuições para eles. Zato até derrubou um monstro de ameaça de nível desastre sozinho. A decisão sobre como lidar com ele foi dividida, então eles decidiram adiar. Zato aceita qualquer trabalho desde que pague bem, e coisas como moral são insignificantes para ele. Isso ficou claro quando ele aniquilou um país inteiro e eliminou uma família real inteira. Era como se Zato não tivesse senso de certo ou errado. De volta ao presente, Inus explica tudo isso para Lin. Zato foi desafiado por muitos aventureiros, mas isso resultou apenas em uma montanha de cadáveres, e a recompensa pela cabeça de Zato agora é incrivelmente alta. Para impedir que alguém o persiga, a guilda anunciou que ele não estava mais vivo. Zato e Nor fazem uma pausa em sua luta porque Zato está desapontado ao ver que toda sua coleção de adagas foi destruída. Elas são feitas de materiais que não deveriam quebrar tão facilmente, então Nor se pergunta se Zato está procurando reembolso. Zato acha Nor bem estranho, mas não tão estranho quanto sua espada. Zato decide jogar seguro ao jogar sua espada para o céu, e Inisha fica chocado ao ver que ela se desfaz em várias espadas. Este ataque é bastante famoso, pois pode tirar centenas de vidas em um piscar de olhos. É uma arma que Zato transmutou ele mesmo, e é chamada de Cruz de Prata. Zato a usa para atacar e Normal consegue proteger Rolo a tempo. Nor sabe que não conseguirá vencer, e Ennis percebe o quão terrível é a situação. Ennis determina que Nor e Rolo perecerão se ela não ajudar, mas ela se lembra que sua missão é garantir que Lin sobreviva. Enus percebe algo e pede permissão a Lin para deixá-la ajudar na batalha. Nora faz o possível para revidar todas as espadas, mas um dos enxames é rápido demais para ele. Felizmente para Nora, Enus chega bem a tempo. Enus reitera que seu trabalho é proteger Lin, mas ela percebeu que isso significa que ela deve manter Nor vivo. Enus usa seus poderosos escudos para empurrar Zadu para trás, mas fica claro que nenhum deles conseguirá acertá-lo. Isso porque Zadu e suas espadas estão se movendo rápido demais. Ennis percebe isso também, então ela decide que vai focar na defesa enquanto Nor finaliza Zadu. Nor não tem certeza se consegue, pois o enxame de espadas de Zadu se move como uma criatura viva. Nesse momento, Nord tem uma ideia e pede a Enus para mover um de seus escudos em seu sinal. Nord então se aprimora fisicamente enquanto Enus move um escudo e Nord lança as presas do dragão que ele derrotou bem em Zadu.
As presas são incrivelmente fortes, e Ennis fica chocado ao ver que Nor conseguiu ofuscar as espadas de Zaru com elas. Nor continua usando seu ataque de arremesso de pedras e consegue eliminar a maioria das espadas. Zaru aparece do nada para atacar Ennis, mas Nor consegue detê-lo. Zaru não consegue entender como Nor conseguiu parar seu ataque, mas o que é ainda mais estranho é que sua adaga feita de atomita foi quebrada por Nor. Zaru tenta atacar novamente, mas obtém o mesmo resultado. Ele acha Nor um cara bem estranho, então pergunta a Nor como ele conseguiu ver seus ataques e encontrá-los. Nor diz que é algo que ele pode fazer, mas Zaru sabe que há mais por trás disso. Zaru decide encerrar o dia e ir embora porque recuperar suas armas depois de estarem quebradas é uma dor de cabeça. Isso não é tudo, pois ele explica que haverá uma grande celebração na capital real. Isso não soa nada bem para Ines, mas infelizmente Zaru não tem mais detalhes sobre esse evento extravagante. Zaru diz que Nor é o cara mais estranho que ele já conheceu, e ele diz a Rolo para se considerar com muita sorte. Zaru tenta um último ataque furtivo, mas Nor o detém mais uma vez, e Zaru aponta que Nor é o motivo pelo qual ele não conseguiu sua recompensa por recuperar a Rolo. Zaru vai embora e todos se perguntam o que acontecerá na capital. Norte acha que eles deveriam voltar, especialmente porque não poderão levar Rolo para Mitra. Nesse momento, Rolo começa a tremer incontrolavelmente ao ouvir que todos eles são da capital real. Ele diz a todos que eles não podem voltar por causa de algo aterrorizante. Rolo ouviu que o maior monstro está indo para a capital real, e é forte o suficiente para aniquilar a cidade inteira. Lin percebe que essa situação é mais urgente do que ela pensava, então ela decide que retornarão à capital. Nora concorda com sua decisão, mas Eno se recusa. Ela fica chocada quando Lin revela que sabe exatamente o que Rain a ordenou a fazer. Lin diz que eles sofrerão o mesmo destino do povo demônio se abandonarem a capital, então eles devem retornar e avisar a todos sobre o monstro. Annie cede e concorda em voltar, mas ela diz a Lin para não sair de seu lado nem por um momento. Norte acha que seria melhor para Rolo se eles se separassem, mas Rolo se recusa. Ele tem certeza de que um povo demônio é quem está trazendo o monstro, e mesmo que ele não ache que poderá fazer alguma coisa, ele ainda quer ajudar. Lin vê o quão sério Nor ficou, e ela assume que é por causa de seu grande coração. Ela está completamente errada, pois Nor está apenas pensando em como ele poderia ter mordido o sapo venenoso. Em seu caminho de volta, Lin pensa em como está preocupada, mas encontra conforto em saber que Nora está com ela. Nor lutou contra o dragão e o lendário Zado, então eles deveriam ficar bem. Lin determina que é sua responsabilidade levar North à capital real para que ele possa salvar a todos, e ela o chama de um homem, que praticamente saltou direto da história de um herói épico. De volta à capital real, Rain é informada de que muitos cidadãos foram evacuados graças aos esforços dos 6 heróis. Eles repeliram a emboscada do inimigo, mas Rain tem certeza de que outra onda virá. Este é o momento perfeito para eles fazerem isso, pois as forças da capital estão dispersas. Rain tem certeza de que o inimigo está apenas esperando que eles se esgotem e preparando a próxima onda. Rain se pergunta de que direção eles virão, e ele percebe que eles também podem vir do céu. Ele é informado de que não houve avistamentos de feras voadoras, mas Rain nota algo estranho no céu. Ele fica horrorizado quando percebe que está escondido acima das nuvens, e usa sua habilidade de desvendar para quebrar sua barreira. Rain encara em choque, sem acreditar no que vê. Um guarda se pergunta se é um dragão negro, mas Rain aponta que é grande demais. Este é na verdade o pior pesadelo deles, pois é um dragão da calamidade. Um vislumbre do passado mostra Nor sendo ensinado por seu pai sobre o quão perigosos os dragões são. Uma certa aventura mataria essas feras, e os materiais que vieram delas foram transformados em armas e medicamentos de altíssima qualidade. Isso por sua vez trouxe riqueza para a Terra, e tornou o aventureiro um herói que o povo chamaria de matador de dragões. Nor queria ser um matador de dragões, mas seu pai explicou o quão difícil é matar um dragão. Alguns dragões são incrivelmente fortes e vivem há milhares de anos. Eles podem fazer o chão desmoronar com um único passo e podem até destruir montanhas inteiras apenas balançando a cauda. De fato, sua nação foi quase destruída por dragões que enlouqueceram. O pai de Nora terminou de contar essas histórias, mas Nora nunca parou de querer se tornar um matador de dragões. De volta ao presente, Nora e seu grupo viajaram de volta para a capital, mas Lin fica horrorizado ao ver o dragão da calamidade. O dragão gigantesco aterroriza a todos na capital, e Rain se pergunta se o Império Mágico entende o horror que eles desencadearam no mundo. O dragão da calamidade dormiu nos últimos 150 anos, mas ainda deveria estar dormente. Rain fica furioso porque isso significa que o Império despertou o dragão. O dragão causa destruição massiva com um único bater de asas, então Rain ordena que todos sejam evacuados. É uma emergência terrível, então ele instrui suas tropas a arrancar qualquer um de seus pertences se eles hesitem em sair. Um dos heróis observa de perto e sente que magia está sendo usada para obstruir todas as rotas de evacuação. Isso é terrível porque torna impossível para os 6 heróis se unirem.
Vemos então que os heróis têm suas mãos ocupadas por toda a área. Gilbert diz ao rei para evacuar, mas o rei apenas o instrui a levar os cidadãos o mais longe possível da capital. Quanto a ele, o rei tem um trabalho que ainda precisa fazer. Perto dali, Ennis determina que não há mais esperança para a capital, pois o dragão certamente a dizimará. Lyn teme que seu pai se use como escudo para que os cidadãos escapem, mas ela sabe que nem ele é páreo para a besta lendária. Lyn está aterrorizada com o que acontecerá, então ela espera que seu pai simplesmente deixe a capital em vez de lutar. Nesse momento, todos ficam chocados ao ver o quão casual Nor ainda é. Ele diz que nunca viu um dragão antes, mas Lyn aponta que o monstro que ele derrotou mais cedo também era um dragão. Lyn explica que seu pai e irmão ainda estão na capital, mas é tarde demais para ajudá-los. Nora casualmente diz que acha que conseguirá chegar a tempo se correr, mas isso apenas choca Lyn. Nora diz que eles podem usar seu sopro de vento novamente como fizeram contra o Goblin, mas Lyn teme que o poder necessário para levá-lo à capital a tempo acabe machucando muito. Nora lembra que sua espada levará o pior do dano. Nora diz que deve muito às pessoas da cidade e ao rei, então ele quer ajudar. Tudo o que ele tem que fazer é ajudar o rei a escapar, e ele tem certeza de que pode fazer isso. Lyn sai de seu pessimismo e percebe que Nor não é alguém que deva ser duvidado. Seu sopro de vento não é para ser usado em humanos, mas Nor não é um cara normal. Outro olhar para trás mostra o rei se recusando a entregar a masmorra dos perdidos ao Império Mágico. Foi-lhe dito que ele estava apenas deixando-a desperdiçar, pois ela tem o poder de criar um exército que poderia controlar o mundo. O rei explicou que ele está apenas escolhendo não usar um poder que está além de seu controle. De volta ao presente, o dragão continua seu ataque, e o rei determina que o Império não vai parar por nada para conseguir a masmorra. Ele percebe que subestimou o Império porque nunca pensou que eles lançariam toda a força de seu poder contra eles. O rei agora assume total responsabilidade pela quebra nas negociações. A capital está enfrentando a destruição, mas tudo o que o rei consegue pensar é na segurança de Lyn. Isso faz o rei perceber que o Império estava certo. Ele não é adequado para ser rei, e sempre foi mais adequado para estar no campo de batalha. O rei pede desculpas ao seu povo por falhar com eles, e ele jura pelo menos levar um dos olhos do dragão consigo. De volta com nosso herói, Ennis cria um cilindro com seu escudo para amplificar o sopro de vento de Lyn, e Nora fica na frente dele. Para amplificar ainda mais, Ennis usa a reflexão mágica em seu escudo várias vezes. Isso está claramente se tornando mais intenso, e Nora percebe que isso é diferente da última vez. Lyn confirma isso ao explicar que o impacto deste sopro de vento será muito mais forte do que antes. Lyn coloca tudo o que tem nisso, e ela pede desculpas a Nor com antecedência. Ela se lembra de não duvidar dele, no entanto, e desencadeia o ataque. Rolo fica atordoado com a quantidade de poder sendo liberado, e a próxima coisa que ele vê é que Nor desapareceu completamente num piscar de olhos. De volta à capital, o rei fica cara a cara com o dragão. Todos assistindo ficam horrorizados enquanto o dragão se prepara para usar seu ataque de sopro de dragão ancião, pois é ele que queimou todo o continente a cinzas centenas de anos atrás. O rei percebe que o dragão não lhe dá chance de sobreviver, mas ele está determinado a fazer algo digno de um rei pelo menos uma vez antes de morrer. O rei saca uma adaga e diz ao dragão que vai mostrar a ele quão tenazes são os humanos. Um dos heróis assistindo reconhece a adaga. É a adaga explosiva, e ela canaliza todo o mana do portador em um golpe poderoso, mas sacrificial. Os heróis ficam horrorizados ao ver que o rei vai se sacrificar, mas percebem que não há outra opção. O rei vai se sacrificar, mas Nora aparece do nada para parar o ataque do dragão. Todos assistem em choque absoluto, enquanto ele simplesmente empurra o dragão lendário, e o dragão desaba. O dragão se pergunta o que está acontecendo, e ela fica confusa ao ver que um humano minúsculo a desequilibrou. Ela declara que os fortes controlam os fracos com violência, e essa é apenas a lei do mundo. Sua cauda gigante causa danos massivos à capital enquanto ela se move para atacar Nor, mas ele também aparou isso. O dragão cai novamente, e Nor apenas pensa em como ele achou que não sobreviveria. Em seguida, vemos um vislumbre de momentos antes, quando Nor foi lançado em direção à capital. Ele usou aprimoramento físico para recuperar o equilíbrio e se lançou sobre o muro do castelo. Nor ficou surpreso ao ver a rapidez com que chegou lá, mas percebeu que não havia como ele se deter. Nor não hesitou, no entanto, e apenas usou sua habilidade de aparar. Nor nunca mais quer fazer isso, e ele pensa em como aparar o dragão foi muito mais fácil do que ele esperava. O dragão se levanta novamente, mas Nor não acha mais que seja tão assustador. As garotas finalmente chegam à capital. Elas planejam ajudar o rei a escapar enquanto Nor luta contra o dragão. Infelizmente, elas acabam sendo atacadas, mas Ennis consegue protegê-las a tempo. Vários imperadores goblins aparecem, mas são bem pequenos em comparação com o que Norin lhe enfrentou. Imperadores goblins ainda estão em uma liga própria, então eles estão em grande perigo. Lyn decide pensar como Nor, então ela diz a Ennis para não se preocupar porque eles estão apenas lutando contra goblins.
Ennis se inspira em sua confiança e concorda que esses goblins não são nem de perto tão aterrorizantes quanto o dragão. Esses goblins acabam explodindo seu ataque, mas Rolo intervém e comanda os goblins a pararem de se mover. Lin aproveita a oportunidade para congelá-los, e Ennis converte seu escudo em uma espada. Ennis destrói todos os goblins com um único golpe poderoso, e Lin percebe por que ela recebeu o título de Espada Divina. Rolo é igualmente impressionante porque ele conseguiu parar os goblins superpoderosos com apenas algumas palavras. Uma criança tão jovem tendo esse poder é incrível, mas Lin percebe que é preciso grande coragem para ele usá-lo. De volta com Nor, vemos que o dragão está ficando muito frustrado. Ela continua atacando Nor, mas ele continua defendendo. Suas garras e escamas deveriam ser indestrutíveis, mas Nor as está danificando seriamente de alguma forma. Nor fica chocado com o fato de sua espada nunca sofrer um arranhão, não importa contra o que ele a balance. Ele se pergunta qual é o segredo por trás disso, mas não importa muito, pois é sua chave para a vitória. O dragão não entende o que está acontecendo, mas percebe que pode parar de se preocupar, pois não há chance de seu próximo ataque falhar. Ela sobe aos céus e todos observam enquanto ela concentra uma tonelada de energia na boca. Ela dispara o poderoso raio bem em Nor, mas ele mais uma vez o defende. Isso envia o ataque direto para o ar, e todos observam maravilhados enquanto sua explosão cobre o céu de luz. O dragão solta um rugido, mas Rolo sente que há mais na sua raiva. O dragão está frustrado porque Nor não o trata como uma ameaça séria, mesmo que seja isso que ele está tentando ser. Dragões são muito orgulhosos, e isso é especialmente verdade para o dragão ancião que se considera mais forte que tudo. O dragão fica furioso porque essa luta deixou claro que ela é a fraca em comparação com Nor. Nor defende mais um ataque do dragão, e as garotas ficam chocadas ao ver que ele decidiu se submeter a ele. Os moradores observam de longe, e suas bocas quase caem no chão. Nor se lembra do que seu pai disse sobre o aventureiro que derrotou dragões. Matar dragões trouxe riqueza para o povo, e ele ficou conhecido como um matador de dragões. No entanto, Nor vê que este dragão não quer mais lutar. Nor decide não tirar a vida do dragão e admite que ele não é material de herói de qualquer maneira. O resto de seu grupo corre até ele, e Nor acena para seus amigos. Nor diz a todos que está bem e agradece a Rolo por ajudar. Rolo não tem ideia do que ele está falando, então Nor explica o que acabou de perceber. A razão pela qual o dragão deve ter se acalmado foi porque Rolo ordenou. Nor fica chocado quando Rolo diz que na verdade não fez nada, e o confuso Nor aponta que o dragão simplesmente parou de ser hostil do nada. Rolo não teve nada a ver com isso, então Nor determina que o dragão deve ter ficado intimidado apenas pelo fato de Rolo poder controlá-lo. Todos ficam chocados quando Nor diz a Rolo para mandar o dragão de volta de onde veio. Os outros apontam que o dragão ainda é muito perigoso, então seria melhor eliminá-lo enquanto tem a chance. Nor entende os riscos, mas ele não quer machucar a fera. Nor sabe que está pedindo algo egoísta, mas Lin entende e concorda em permitir. Rolo não tem certeza se pode dar ordens a um dragão tão poderoso, e ele acha que só poderá pedir educadamente. Nor percebe que Rolo não gosta de mostrar seu poder, então ele garante a Rolo que Lin e Ennis não terão medo dele. Essas palavras dão coragem a Rolo, então ele tenta. Rolo consegue entender o dragão, então ele informa a Nor que ele decidiu fazer tudo o que seu mestre ordenar. As garotas não conseguem acreditar no que acabaram de ouvir, mas o desinformado Nor pensa que o dragão está chamando Rolo de mestre. Nora diz a Rolo para mandá-lo retornar silenciosamente para casa e garantir que ele nunca mais tente machucar humanos. Rolo passa a mensagem, e o dragão surpreendentemente concorda em fazer tudo o que Nor disse. O dragão sobe aos céus e ruge uma última vez antes de partir. Todos observam enquanto a besta lendária parte pacificamente, mas Nor fica horrorizado quando um poderoso ataque o derruba do céu. O terror é compartilhado por todos, e vemos que o líder maligno do Império estava por trás do ataque. Dared está muito satisfeito consigo mesmo, e ele diz que até um dragão que viveu por milhares de anos ainda é apenas uma besta estúpida no final. O dragão era apenas um peão, mas ele está desapontado por não ter destruído a capital. Ele decide que terá que iniciar o ataque de qualquer maneira, então ele convoca seu exército nas proximidades. Há um monte de tropas, e o poder de fogo de seu exército é incomparável. Um olhar para trás mostra como o Império planejou este ataque. Depois que o dragão dizimou a capital, as tropas deveriam entrar e limpar. Soldados rasos seriam equipados com espadas mágicas e escudos mágicos, enquanto as tropas de elite teriam armaduras mágicas e canhões mágicos. Eles também teriam escudos maciços e gigantescos canhões de Monterrey. O rei ficou muito satisfeito com o plano, mas um soldado chamado Randils teve um problema com a guerra. Ele não achou que isso beneficiaria o país a longo prazo, mas foi simplesmente silenciado por Daridos. Ele se recusou a permitir que qualquer um impusesse uma ameaça a eles, e declarou que mostrariam a todos o poder de sua magia. Daridos quer que esta guerra entre para a história, para que todos saibam sobre a decisão tola que o Reino de Argila tomou.
Ele também quer que todos saibam que foi um país de tolos que negligenciou a manutenção adequada da masmorra dos perdidos. Eles foram levados à ruína por sua própria ganância egoísta. Quanto a Daredes, ele será conhecido como aquele que libertou o país dessa tolice. Perto dali, Norin e os outros encontram o dragão, mas não conseguem dizer se ele ainda está vivo sem se aproximar. Nesse momento, eles avistam o Império Mágico e o Império os avista de volta. Eles veem a Princesa Lyn, mas o mais preocupante é que Innos está com ela. Isso porque Ennis é uma das lendas vivas conhecidas em todo o mundo, e Daredos assume que foi ela quem salvou a capital. A era em que as lendas reinam chegou ao fim, e Daredos declara que é hora daqueles com sabedoria definirem o mundo. Daredos ordena que o canhão de mana seja disparado porque, mesmo que Vênus seja conhecida como o escudo divino, esta arma ainda evaporará em nada. Ela será apenas mais uma lenda a ser derrotada por sua mão, e é por isso que Daredos ama tanto a guerra. O canhão Demona se prepara para disparar, e nosso grupo percebe no último segundo, então Ennis diz aos outros para fugirem. A arma é disparada, e Daredos declara que acabou para ela. Ennis apenas encara enquanto o enorme raio se aproxima, mas Nora se adianta para defender o ataque gigante. O raio voa para todos os lados, e ninguém consegue acreditar no que acabou de ver. As tropas de Daredos estão em tal descrença que pensam que houve algo de errado com a arma, então Daredos as manda preparar outro ataque. Nora fica maravilhada ao ver um exército tão grande, e as garotas explicam que eles estão tentando aniquilar o reino. O reino de Clay também tem um exército, mas eles não têm chance contra os números do Império. Ennis quer que Lyn recue com ela, então Lyn se pergunta o que Nora planeja fazer. Nora diz que deveria ser óbvio, e ele pensa em como precisa correr para salvar sua vida e sair deste lugar o mais rápido possível. Lyn concorda que foi uma pergunta boba de se fazer, mas ela claramente pensa que ele vai fazer algo heróico. Nora se pergunta por que ela está sorrindo e se ela entendeu o que ele realmente quis dizer. Nora tenta esclarecer que ele vai fugir, mas eles são interrompidos por outro ataque. Ennis o bloqueia desta vez, então o irritado Daredes decide se abrigar na retaguarda de seu exército. Eles estão sendo encurralados por todos os ataques, então Nord determina que há apenas uma maneira de escapar. Nord diz aos outros que vai distrair o exército, então eles devem usar esse tempo para escapar. Nord pensa que é ruim em lutar, mas ele está confiante em sua capacidade de fugir. Um olhar para trás mostra que Nora aprimorou sua habilidade de fugir correndo de enxames de abelhas. Seu plano é correr como um louco, e Lyn decide ajudá-lo. Nora fica chocada ao ver que isso significa que ela vai usar seu sopro de vento nele novamente, mas ela promete controlá-lo melhor desta vez. Nora tenta esclarecer que ele não vai apenas jogar sua vida fora, mas não há tempo para conversar. Outro ataque está chegando, então Nora se aprimora, e Lyn o lança. Nor fica feliz em ver que ele é capaz de desviar os ataques do Império, e ele voa pelo campo de batalha. Não há como voltar atrás agora, então Nora avança contra todo o exército. Ele usa a habilidade de defesa que passou todos esses anos praticando, e desarma um monte de tropas. Nora só quer comprar tempo suficiente para os outros escaparem, então ele planeja correr e defender tudo à sua frente. Daredes fica horrorizado ao ver seu exército sendo brincado, e Nora aparece diante dele. Todas as armas que Nora defendeu foram direto para o ar, e elas caem em chuva sobre o exército. Os escudos gigantes também foram defendidos por Nor, e Daredes não consegue entender o ataque que desafia a física que Nor está usando. Nor continua seu ataque caótico, e Daredes se pergunta quem ele é. Nor mais uma vez acaba perto de Doritos, e Doritos percebe que ele era o cara que estava apenas ao lado de Lyn. Ele não consegue entender como Nor cobriu tanta distância, e ele se pergunta por que Nor está ignorando todos apenas para encará-lo. Ele teme que Nor saiba que ele é o Imperador, e ele entra em pânico quando Nor o agarra. O apavorado Daredes se lembra de que sua armadura e espada são feitas de materiais incrivelmente poderosos, então ele decide revidar. Nor voa direto por ele, então ele assume que Nor fugiu, mas ele acaba sendo arremessado pelos monocanhões. Nor continua voando como um maníaco, e a realidade se impõe a Daredos. Seu exército gigante está sendo destruído, e seus escudos que deveriam ser capazes de defender contra o sopro de um dragão também. Eles são todos inúteis agora, então Daredos exige saber quem é Nora. Nesse momento, Daredos reconhece a lâmina negra de Clay que costumava ficar atrás de seu trono. Daredos fica horrorizado porque é a única relíquia da masmorra que ele mais deseja. O mais chocante é que esta espada é feita de um metal desconhecido, e supostamente é muito pesada para qualquer humano normal carregar. Até o Rei Clay, incrivelmente forte, precisava usar 2 mãos para empunhá-la. Não há como esse cara aleatório superar Clay, mas Nor facilmente joga a espada sobre o ombro. Daredos está realmente aterrorizado com Nor porque ele destruiu todo o exército sozinho, e agora ele está apenas mantendo-o vivo para torturá-lo. Daredes está tão assustado que se molha, e ele sai correndo. Ele sobe em seu cavalo e se afasta de Nor o mais rápido possível. Um olhar para trás para momentos atrás mostra o que aconteceu da perspectiva de Nor. Nor conseguiu se impedir de ser lançado, e ele se perguntou quem era aquele velho.
Até seus cavalos estavam cobertos de armadura dourada, e o velho apenas tinha um olhar chocado no rosto. Nor não teve muito tempo para pensar, pois as armas dos soldados estavam voltando do céu. Os soldados o atacariam de uma vez se fossem capazes de recuperar suas armas, então Nor continuou a desviá-las para o céu. Nor fez o mesmo com os escudos gigantes, e ele esbarrou no velho novamente. Nor teve que continuar desviando as armas, mas ele também teve que se lembrar de parar e respirar antes de desmaiar. Nor não viu motivo para desviar a espada do velho, pois ele claramente não era uma ameaça. Em vez disso, Nor continuou desviando pelo exército. No entanto, Nor não pôde deixar de pensar que o velho se machucaria se ficasse no campo de batalha. O velho se perguntou por que Nor não estava acabando com sua vida, mas Nor queria mostrar a ele que essa não era sua intenção. Nor estava muito exausto para simplesmente dizer a ele, então ele sorriu para o velho em vez disso. Isso deu errado, pois seu sorriso estranho era aterrorizante, e o velho simplesmente fugiu. Nesse momento, Nor sente uma grande dor, e ele percebe que deve ter atingido seu limite. Infelizmente, sua habilidade de cura baixa não consegue curar um esgotamento tão ruim. Nor tosse sangue enquanto está cercado, e ele apenas espera que seus amigos tenham escapado em segurança. Nesse momento, enquanto Nor se prepara para a morte, ele fica chocado ao ouvir que alguém está usando um ataque familiar. Os soldados ao redor dele estão destruídos, mas Nor não se lembra do nome de Gilbert, e ele o pronuncia errado várias vezes. Gilbert fica surpreso ao ver o quanto Nor fez sozinho. Nor fica maravilhado quando vê o instrutor que conheceu há muito tempo chamado Sig. Sig não o reconhece, mas agradece a Nor por enfrentar o exército. Sig e Gilbert vão limpar o resto do exército, e Nor fica chocado com o quão poderoso é seu antigo instrutor. Este é o poder do espadachim que Nor sempre sonhou em ser. Os outros heróis também observam, mas ficam desapontados porque pedem a Sig para não tirar muitas vidas. Não há o que fazer, pois eles estão em grande desvantagem numérica. Esses dois decidem que é hora de eles brilharem agora, então eles também começam a atacar. Os outros heróis chegam para tomar o controle da batalha, então o velho mago mostra seu imenso controle sobre a magia da Terra. O cara de cabelo branco faz as coisas um pouco diferente, pois diz ao seu grupo para curar os inimigos sobreviventes para que eles tenham a chance de mudar de vida. Nem percebe que todos eram seus antigos instrutores e ele não acredita que pôde vê-los novamente. Lin cura Nor e ele fica bem para se mover novamente, mas agora está com fome. A batalha acabou e um interrogatório revelou que o inimigo não tem mais tropas. Eles jogaram tudo o que tinham contra eles, incluindo um dragão, e perderam. O imperador estava tão confiante em seu exército que apareceu no campo de batalha pessoalmente, mas teve que fugir. Nora percebe que estão falando do velho rabugento, e o mago fica chocado ao saber que Nora conheceu o imperador. Nora descreve a armadura que ele e seus cavalos usavam, então o mago determina que deve ter sido uma armadura de oricalco. É um equipamento de altíssima qualidade que pode suportar uma vasta gama de habilidades. Isso explica por que ele conseguiu escapar. Se o imperador fugir para a fronteira, eles não poderão persegui-lo. Isso porque há uma fortaleza lá, assim como uma ponte que atravessa um desfiladeiro. O mago determina que não há como alcançar o imperador, e ele deseja que todos pudessem voar. Nesse exato momento, o mago fica chocado quando Nora diz que pode haver um jeito. No entanto, isso depende se o ser em seu plano ainda está vivo. A ideia de Nora acaba sendo usar o dragão. O mago fica pasmo porque nunca pensou que veria uma besta antiga e lendária de perto. É uma visão incrível e isso faz valer a pena viver até a velhice para o mago. Zani sente o mesmo, pois esta é a primeira vez que ele é encarregado de curar um dragão tão enorme. Zani entra em ação e usa magia de cura na besta gigante. Zani se lembra de Gnor e fica maravilhado ao ver o quanto ele cresceu. O mago não o reconheceu, mas Sen soube imediatamente. Nor fica feliz em ver que o mago ainda está vivo e bem, mas o mago fica ofendido porque ele planeja viver por pelo menos mais 100 anos. Nor acha que o velho mago está mais engraçado do que nunca, mas o velho não estava brincando. Ele não acha que tentar cavalgar nas costas do dragão seja uma boa ideia, mas Nor explica que eles ficarão bem porque tem Rolo ao lado deles. O mago fica feliz em ouvir isso, mas fica horrorizado quando Rolo diz que não tem nenhuma confiança em sua habilidade. Nesse exato momento, o dragão começa a acordar, e o mago começa a entrar em pânico. Todos expressam sua confiança em Rolo, mas Nora pode dizer que o dragão está com raiva. Rolo fica chocado que Nora foi capaz de sentir isso, então Nora explica que aprendeu muito vivendo nas montanhas por muito tempo. O dragão quer vingança desesperadamente, e quer que Rolo ordene que ele pegue um pouco. O mago fica maravilhado que Rolo tenha tanto controle sobre o dragão porque ele está esperando por suas ordens. Nor elogia Rolo também, mas Rolo começa a explicar que na verdade está ouvindo Nor. Infelizmente, ele é interrompido pela impaciência do dragão. O dragão quer ir agora, então Nora diz a todos para se prepararem para montá-lo. Nora fica chocada ao ver que as garotas querem ir, então elas explicam que Rolo tem que ir para controlar o dragão, e elas precisam protegê-lo. Nor não achou que elas também o deixariam ir, mas elas querem, e ele pensa em como ele tem pavor de altura.
Foi ideia dele, então ele realmente não tem escolha. Sem Ira também, e Karu também. Nor fica chocado ao se lembrar desse cara que foi seu instrutor de classe ladrão. Ele será o responsável por ocultar a presença deles. Nesse exato momento, o rei e Raine chegam para declarar que Raine irá também. Lin fica feliz em ver sua família, e Ines está preparada para ser punida por voltar à capital em vez de fugir com a princesa. Raine decide não puni-la, e em vez disso assume a responsabilidade por dar uma ordem tão idiota. O rei deixa Raine para emitir ordens a partir de agora, e ele se desculpa com Nor por pedir tanto dele. Ele precisa da ajuda de Nor mais uma vez e pede que ele proteja seus filhos. Nor garante que ele os trará de volta em segurança, e Rolo instrui o dragão a voar. Os heróis se perguntam se realmente foi bom deixá-lo ir sem revelar a verdade a ele. Sig explica que é para o melhor, porque na realidade, Nor nunca precisou que eles desempenhassem um papel em sua vida. Eles acharem que poderiam criar Nor sozinhos era apenas baseado em seus egos. Isso porque Nor era como um herói saído das lendas. Sig agora percebe que ele estava apenas sendo preguiçoso nos últimos anos. Ele parou de lutar para ensinar os outros, mas depois de ver o que Nor acabou de fazer, ele decidiu se treinar do zero. Sig se inspira nas habilidades de Nor, então ele se recusa a deixar sua própria espada enferrujar. Os heróis ficam muito felizes porque puderam testemunhar o espetáculo que Nord acabou de realizar. No dragão, todos procuram o Imperador, mas não há sinais dele. Ele é muito mais rápido do que eles esperavam, então eles começam a se perguntar se ele já voltou para o Império. Eles se aproximam de uma ponte de aço, que marca o início do território controlado pelo Império. Eles não podem simplesmente correr imprudentemente, então consideram voltar. A decisão é deixada para Raine, mas Lin nota algo se movendo em velocidade extremamente rápida. É o Imperador, mas ele está se aproximando das defesas da capital imperial. É claro que eles não voltarão inteiros se cruzarem o território inimigo. Eles estão ocultos por enquanto, mas se chegarem muito perto, o inimigo detectará que magia está sendo usada. Deixar o Imperador escapar não é uma opção, pois o Império tem acesso a poderosas ferramentas mágicas, e elas são muito perigosas. Eles não podem dar a eles tempo para reconstruir seu exército. Nesse exato momento, Ino surpreendentemente pede permissão para aniquilar toda a área. Eles estão ficando sem tempo, então ela quer destruir as defesas do inimigo. Lin fica chocada porque normalmente Ines nunca sugeriria exercer seu próprio poder. No entanto, desta vez, Ines está tão furiosa quanto o resto deles. A capital real que ela jurou arriscar a vida para proteger acabou de ser pisoteada. Hang dá a Ennis a permissão que ela procurava, e diz a ela para não segurar nada. Ennis destrói absolutamente um muro e continua atacando a base. Sua rota de fuga está agora garantida, mas o trabalho não acabou. Suas ações aqui determinarão o curso da guerra, então eles continuarão a perseguir o Imperador. Rain planeja segui-lo mesmo que isso os leve à capital imperial, e Lin diz que está pronta. Todos aqui empunham poder muito além do normal, e eles são as pessoas mais fortes imagináveis. Acima de todos eles, porém, está sua instrutora Nor, e ela nem consegue começar a compreender sua grandeza. Lin o admira muito, mas vemos que ele está sofrendo bastante por estar tão alto. Lin está pronta e declara que mostrarão ao Império o que acontece quando eles mexem com as pessoas erradas. O Imperador volta para o Império, e todos se perguntam o que aconteceu. Ele está furioso, e culpa seu exército por não ser competente o suficiente para usar as armas avançadas que ele lhes deu. Nesse exato momento, todos ficam aterrorizados ao perceber que o dragão da calamidade está vindo direto para eles. O rei tinha certeza de que o dragão estava morto, e ressuscitar uma besta lendária como essa é impossível. No entanto, ele percebe que eles têm Sen ao lado deles, um homem capaz de usar magia de cura muito além de qualquer outra pessoa. Reviver a besta é uma coisa, mas fazê-la fazer o que eles dizem também é incrível. Isso faz perceber que eles devem ter um povo demônio com eles, então ele procura desesperadamente por seu domador de monstros. O nome do cara é Leod, mas ele teve que ir para outra nação a negócios. O rei perde a cabeça ao presumir que Leod o traiu e comanda seu general a bolar um plano para consertar a situação. O rei então assusta a todos ao dizer para prepararem sua arma definitiva chamada Caronis. Esta arma ainda está apenas na fase de testes, e eles não têm como apontá-la corretamente. Sua potência de saída também permanece muito alta, então os assessores do rei imploram para que ele mude de ideia. É muito perigoso usar na cidade, mas o rei aponta que a calamidade está se aproximando deles enquanto falam. Os assessores continuam implorando a ele, então o rei deixa claro que sua decisão não está em debate. A arma é preparada e leva toda a energia da cidade para ser energizada. Esta é a maior maravilha tecnológica do Império, e Derratos dá a ordem para a arma ser disparada. O Imperador observa enquanto o maior ataque da história humana começa, mas Nord apenas o rebate. Todos ficam confusos ao ver o raio ser desviado, mas eles têm um problema ainda maior. O rei ordenou que usassem mana de rastreamento para mirar a arma, mas isso significa que as fornalhas de mana do Império se tornaram o alvo do tiro que dispararam. Os assessores do rei começam a abandoná-lo um por um, e ele está desesperado, pois só pode assistir seu império ser destruído.
Um olhar para trás, pouco antes do ataque, mostra que Nor acordou assim que chegaram ao Império. Isso foi bem a tempo de ele ver o tiro sendo disparado, e ele está preparado para tentar bloqueá-lo. Não houve necessidade, no entanto, pois Nor saltou para frente e rebateu o raio gigantesco. Todos ficaram chocados, e Nor caiu no castelo do Imperador. Enquanto isso, o general do rei bolou uma solução para a situação. Infelizmente para Daridos, o plano do general é eliminá-lo. O Imperador implora por sua vida, mas todos o odeiam e se recusam a obedecê-lo mais. O Imperador está prestes a ser eliminado, mas Nor entra caindo. O general presume que Nora está tentando proteger o rei, mas Nora na verdade não tem ideia do que está acontecendo. Nora ainda não sabe quem é o cara com a armadura brilhante, então ele o leva para um lugar seguro, esmagando-o no chão. Todos pensam que Nora é um guarda-costas de elite, e o ignoram quando ele diz que é apenas um mal-entendido. Nor rebate o ataque deles, mas eles recorrem ao uso de uma bomba. Nor protege o velho frágil novamente e o envia em segurança para uma parede. Nor percebe que o velho é o imperador deles, mas ele não consegue entender por que eles estão se voltando contra ele. Nor protege Daridos mais uma vez, mas isso claramente está causando mais dor ao imperador, e os guardas se perguntam se Nor está realmente tentando eliminar o imperador. Nor faz um bom argumento apontando a idade de Daridos. O imperador provavelmente morrerá em breve por conta própria, então eles deveriam apenas deixar a natureza seguir seu curso. O general explica que não tem tempo porque o inimigo está atacando e eles têm o dragão da calamidade ao seu lado. Ele quer deixar claro que não tem intenção de lutar, e a melhor maneira de fazer isso é dando a cabeça do imperador. Nesse exato momento, os outros chegam. Eles dizem que isso não será necessário porque preferem que o imperador esteja vivo enquanto ele espia seus crimes. Rain pede permissão para cuidar do resto e Nor permite. Lin leva Nor para curar seus ferimentos, e Daridos implora a Rain para poupar sua vida. Rain diz que perdoará Daridos, mas então começa a listar todas as vítimas da guerra que Daridos começou. Várias pessoas perderam suas vidas de maneiras horríveis, e tudo por causa da devastação que Daridos desencadeou na cidade. Há 127 baixas confirmadas, mas provavelmente há ainda mais. Rain mais uma vez concorda em perdoar Daridos, mas apenas se ele estiver disposto a experimentar a mesma quantidade de sofrimento que todos que ele acabou de mencionar. Depois disso, eles falarão sobre acabar com a guerra e encontrar a paz. Ninguém se opõe, exceto o rei, que quer saber o que Rain quis dizer com sofrimento. As coisas só pioram para ele, pois Sunny explica o que eles planejaram. Sunny promete que manterá Darides vivo. Não importa quantos membros eles quebrem, e não importa quantas vezes suas entranhas sejam esmagadas, Zain o curará o suficiente para participar das negociações. Os outros descrevem o tormento ainda mais, então Derados se molha novamente. Eles garantem a Derados que não vão gostar, e eles apenas querem que ele experimente a mesma dor que causou à sua nação. Rain diz que é um pequeno preço a pagar pelo perdão, e declara que sua nação é muito misericordiosa. Perto dali, Nor também não está curado, e ele olha para toda a destruição causada pelo raio que ele desviou. Nor se sente péssimo com isso, mas Lin explica que apenas fornalhas de mana foram destruídas. Eles têm tanta mana nelas que as pessoas nem conseguem ficar perto. Rain chega para explicar que a guerra finalmente acabou, e as duas nações focarão na reconstrução. Nor aponta que a guerra acabou de começar, então ele gostaria que eles pudessem ter conversado desde o início. O imperador vai abdicar, então seu neto assumirá o lugar dele. O problema é que ele tem apenas 10 anos, então guardiões precisarão ser nomeados. Esses guardiões são chamados de Circuito de 10, e são o grupo com quem Nor lutou antes. O grupo chega para pedir desculpas a Nor pelo mal-entendido, mas Nor apenas os repreende por cercarem um homem idoso. O general revela que tem vergonha de suas ações e agradece a Nor por evitar uma guerra civil no Império. Nor agradece de volta porque pensou que era o fim da linha depois de cair das costas do dragão, mas eles tinham um chão perfeito para ele cair. O general se diverte com Nor e eles decidem deixar as coisas como estão. No entanto, ele promete ajudar Nor com qualquer coisa, se ele precisar. Nor ainda se sente mal pelo dano que causou à cidade, mas o general explica que não houve relatos de feridos. O general aponta que sua nação foi a que quebrou o tratado, e estas são apenas as consequências. Nor se oferece para ajudá-lo no que puder, mas o general acha que ele é bondoso demais. O dragão está ficando entediado, então nosso grupo se prepara para partir. O general finalmente revela seu nome como Randius, e nosso grupo volta para casa. Nor ainda tem um medo sério de altura, então ele diz a Rolo para perguntar ao dragão se ele pode voar mais perto do chão desta vez. Lin acha que Nor está sofrendo com a culpa de danificar uma nação, mas na verdade é apenas seu medo de altura. Nosso grupo volta para casa em segurança, e Rain explica ao rei que Nur contribuiu muito no campo de batalha. Ele acha que Nur deveria ser recompensado, mas Nur recusa porque não precisa de nada. O rei insiste, e Nur percebe que há algo que ele gostaria de pedir. Ele quer que o rei ajude Rolo. Rolo é um demônio e não tem para onde morar. Nor quer que o rei permita que Rolo viva na capital para que ele possa ter uma vida normal.
Nor considerou permitir que Rolo morasse com ele, mas percebeu que seria melhor para Rolo se ele fosse cuidado por uma família rica. O rei ofereceu dar a Nora uma casa e terras antes, então Nora diz que isso será bom o suficiente. Nora diz que Rolo o salvou inúmeras vezes, então ele lhe deve a vida. Além disso, a única razão pela qual o dragão fez o que Nor disse foi por causa de Rolo. Rolo tenta esclarecer isso, mas Nor o interrompe para dizer para ele não ser tão humilde. O rei pensa em como isso é uma coisa grande para pedir, porque o país considera os demônios inimigos. Aceitar um em seu reino causará grandes problemas. É tudo o que Nor quer, e ele diz que quaisquer outras recompensas que eles queiram dar a ele devem ser dadas às pessoas que sofrem com a guerra. O rei concorda totalmente, e Nor se pergunta por que o rei gosta tanto de Ri. Rolo pensa em todas as coisas que desejou antes de conhecer Nor. Ele queria ser útil para alguém e queria comer uma refeição deliciosa pelo menos uma vez. Nor acorda desse sonho e Ines explica que ele ficará morando com ela por enquanto. Rolo fica chocado ao saber que a comida na mesa é para ele, e Ines insiste que ele comece a devorar. Rolo fica maravilhado com o quão macio e delicioso o pão é, então ele começa a chorar. Rolo começa a devorar a comida como um animal selvagem, então Ines muda o que disse antes e diz a ele para ir um pouco mais devagar. Ela promete que ninguém vai tirar dele, então Rolo sorri, talvez pela primeira vez. De volta ao reino, Nur fica chocado com a quantidade de danos causados durante a guerra. Ele fica feliz em ver que a guilda ainda está intacta, e ele para olhar um quadro de avisos que não via há algum tempo. Uma memória mostra o quão surpreso o mestre da guilda ficou quando Nor voltou para a guilda depois de não conseguir aprender uma única habilidade decente. O mais chocante foi como Nor passou 3 meses inteiros em cada escola de treinamento, mas ainda assim não conseguiu aprender nenhuma. Foi por isso que Nor não pôde se registrar como aventureiro. Já se passaram 15 anos desde então e Nor nunca pensou que seria reunido com seus instrutores daquela época. Quando criança, Nor implorou a Cid para deixá-lo treinar para se tornar um espadachim, e ele mostrou a ele a permissão que obteve da guilda. Sig avisou que o treinamento seria árduo, mas Nor estava pronto. Os primeiros dias de Nor foram muito intensos, e Sig achou que ele teria sorte se durasse apenas 3 dias. Surpreendentemente, 10 dias se passaram sem que Nor desistisse, então Sig ficou impressionado com sua tenacidade. Um dia Nor se machucou, mas Sig apenas o repreendeu por deixar cair uma espada. Surpreendentemente, Nor não desistiu, e Sig ficou maravilhado ao ver que seus olhos ainda tinham tanto vigor, mesmo depois de ser destruído. Nor queria saber quando ele aprenderia uma habilidade, mas Sig não sabia. Nor implorou a ele para pelo menos lhe mostrar uma habilidade que ele poderia aprender, então Sig o fez. Nor ficou maravilhado com essa habilidade incrível que ele nem conseguia ver, e Sig pensou em como era uma habilidade que tornava seu corte difícil de seguir até mesmo para ele. Fazia sentido que uma criança como Nor não pudesse vê-la com os olhos nus. Claro, Sig ficou chocado quando Nor descreveu perfeitamente cada movimento que Sig fez durante a técnica. Foi quando Sig percebeu que se Nor fosse nutrido adequadamente, ele poderia até superá-lo. No entanto, após 2 meses, Nor foi incapaz de aprender uma habilidade além de aparar, e Sig não conseguia entender o porquê. Se Nor pudesse aprender apenas uma habilidade que pudesse ser considerada útil, então ele poderia avançar. Infelizmente, Nor nunca o fez. Nor queria desesperadamente continuar treinando, mas Sig determinou que aparar não seria suficiente para alguém se tornar um espadachim. Nor não tinha aptidão para esgrima, mas Sig ainda acreditava que ele poderia se tornar algo grandioso, então ele recomendou que Nor escolhesse um caminho diferente. Dan ficou surpreso quando Nor veio procurá-lo para treinar, pois ele parecia que uma brisa leve poderia derrubá-lo. Dan explicou que o papel de um guerreiro era agir como um escudo para seus companheiros de equipe, e Nor estava determinado a se tornar um aventureiro, não importava o que. Após 2 meses de treinamento, Dan deu a Nor algum crédito porque ele não esperava que uma criança chegasse tão longe quanto ele. Um dia, Dan teve que resgatar seus aprendizes de uma rocha em queda, mas ele ficou surpreso ao ver que Nor foi o único forte o suficiente para tentar enfrentá-la de frente. Dan ficou tão impressionado que acreditou que se Nor aprendesse apenas uma habilidade, ele seria capaz de treinar Nor para se tornar um escudo literalmente invencível. Infelizmente, após 3 meses de treinamento, Nor ficou chateado ao saber que Dan não permitiria mais que ele treinasse com ele. Nor melhorou suas habilidades físicas ligeiramente, mas não teria sido suficiente para ajudá-lo a sobreviver ao resto do treinamento. Dan reconheceu que Nor era um trabalhador árduo, então ele pensou que Nor merecia estar onde seus esforços seriam recompensados. Nor foi pedir a Miana para treiná-lo, mas ela quis testá-lo primeiro. Ela disse a ele para tentar acertar um graveto que estava muito longe. Miana assumiu que ele falharia, e ela seria capaz de dispensar seu pedido. Infelizmente para ela, Nor acertou o graveto com a pedra, então ela disse a ele para fazer de novo. Claro, Nor fez isso, então ela não teve outra escolha a não ser treiná-lo. O problema era que Man só permitia que Nor praticasse acertar alvos com pedras. Ela temia que Nor acabasse causando problemas, mas ele realmente queria praticar com o arco. Man eventualmente cedeu, mas Nor instantaneamente esmagou o arco com as próprias mãos.
Nor continuou quebrando-os, então ela deixou Nor usar o dela. Ela tinha certeza de que ele não seria capaz de quebrar o dela, mas é claro que ele o fez, então Mayhem o fez jogar pedras novamente. Após 2 meses de treinamento impressionante, Nor explicou que aprendeu a jogar pedras caçando pássaros de aparência estranha nas montanhas. Mayhem ficou chocada porque ela tinha ouvido falar desses pássaros notórios que são difíceis de abater até mesmo para um caçador experiente. A precisão de Nora era incrível, então Mayhem se perguntou se havia algum ponto para ele treinar com ela. Após 3 meses, Mayhem disse a ele para sair do treinamento dela porque ele não tinha senso para lidar com nenhum tipo de armamento delicado. Na realidade, porém, ela sabia que Nora era muito forte mesmo sem um arco. Nora foi pedir a Karou para treiná-lo, mas Karou já tinha ouvido falar de Nor dos outros instrutores até agora, e ele aceitou Nora imediatamente. Karou fez seus aprendizes se esgueirarem até um alvo, e ele ficou muito impressionado com Nor. Na próxima sessão de treinamento, todos tiveram que evitar algumas armadilhas para chegar a um baú de tesouro, mas Nor tinha outra coisa em mente. Enquanto os outros nerds procuravam as armadilhas, Nor simplesmente correu por elas. Ele usou Parry para evitar ataques e seu arremesso de pedra para atacar cobras. Nor era incrível, mas ele perdeu completamente o ponto do exercício. Após 3 meses de treinamento, Caro decidiu que não poderia continuar treinando Nor. Nor carecia de consciência situacional e não havia esperança de que ele se tornasse um espião. Claro, Caro ficou impressionado com a resistência e tenacidade de Nor, mas assim como todos os outros instrutores, Caro não contou a Nor. Caro ficou tão impressionado que decidiu que convidaria Nor para se juntar à agência de inteligência da capital se ele desistisse de se tornar um aventureiro. Nor então foi até o mago e explicou que ele havia falhado em treinar nas outras escolas. 2 meses após o treinamento com o mago, descobriu-se que Nor não conseguia usar magia porque não havia mana fluindo através dele. A única esperança de mudar isso era Nor entrar em uma sala de residência de mana. Nor estava ansioso para tentar, mas o velho mago hesitou. Ele eventualmente cedeu, mas disse a Nor para sair da sala imediatamente se as coisas começassem a parecer intensas. Depois de um tempo, o mago ficou chocado ao saber que Nor não havia saído da sala por um tempo muito longo. A sala amplifica drasticamente todos os sentidos humanos, então Nor poderia ter perdido a vida por ficar muito tempo. O velho ficou chocado ao descobrir que Nor estava totalmente bem, e Nor o mandou embora porque sentiu que estava perto de um avanço. No entanto, após um total de 3 meses, Nor só conseguiu conjurar uma pequena chama. O mago achou isso incrível porque é incrivelmente raro ver pessoas tão incapazes de magia quanto Nor era. No entanto, considerando tudo, Nor ainda era impressionante por superar suas limitações. O mago achou que era tudo, mas então ficou atordoado quando Nor conjurou outra pequena chama. Isso é chamado de conjuração dupla, e o mago ficou chocado porque levou 50 anos para aprender a fazer isso. Nor ainda estava chateado porque sabia que isso não o ajudaria a se tornar um aventureiro, e o mago concordou. O mago ficou incrivelmente decepcionado porque o corpo de Nor estava mais sintonizado com a magia do que poderia ter sido conhecido na Terra como um mágico incomparável. Nor foi tentar a sorte com Sen, mas Nor nunca passou pelo rito de bênção quando era bebê. Apenas aqueles que foram selecionados passaram por esse rito e foram autorizados a treinar na escola de Saints. Nor jurou não sair até ser aceito, então Sen simplesmente o deixou do lado de fora. Nor ficou do lado de fora no frio por dias, e Sen apenas o ignorou. Eventualmente, Nor desmaiou, mas Sen estava lá para pegá-lo. Sunny decidiu deixar Nor treinar com ele, mas ele não podia prometer que Nor aprenderia uma habilidade. Após 3 meses, Sunny ficou chocado ao saber que Nor aprendeu a usar um feitiço chamado Low Heal. Infelizmente, Low Heal não é reconhecido como uma habilidade útil para se tornar um aventureiro. Isso significava que ele falhou novamente. Sen ainda ficou impressionado que Nor foi capaz de usar magia de cura de baixo nível sem uma bênção natural. Isso não deveria ser possível, e significava que Nor tecnicamente poderia ter sido capaz de empunhar o poder de milagres sem limites. No dia seguinte, todos os instrutores ficaram chocados ao saber que Nor havia desaparecido. Mihan achou que eles poderiam simplesmente deixá-lo por conta própria por causa de sua força, mas Satan tinha outras ideias. Ele tinha certeza de que se todos os instrutores investissem seu tempo em nutrir os dons de Nor, ele inquestionavelmente se tornaria alguém extraordinário. Ele achou que todos deveriam treinar Nor e dar-lhe orientação. Todos os instrutores viram seu potencial também, e todos concordaram em treiná-lo juntos. Sig queria procurar Nor sozinho, mas eles decidiram trabalhar juntos para encontrá-lo. De volta ao presente, o mestre da guilda fica feliz em ver que Nor retornou à capital em vez de ir para Mitra. Nor teve um longo dia, é por isso que ele está todo sujo, mas o mestre da guilda explica que o chefe da guilda de construção o procurou. Ele precisa que Nor remova entulho e ajude a construir moradias temporárias. Foi exatamente para isso que o Nor veio, então ele vai ajudar na limpeza. Todo mundo fica feliz com a ajuda dele, e o Nor pensa no dia maluco que teve. Ele foi jogado para longe pela magia da Lin várias vezes e voou bastante. O Nor precisa descansar, mas ele decide que não pode até limpar tudo.
No castelo, o rei explica que a teocracia sagrada de Mitra estava agindo nas sombras com Daridos na guerra. Isso ficou claro pela quantidade de monostones que o Daridos tinha no arsenal. As coisas vão ser perigosas no futuro, mas o rei está confiante porque eles têm muitos heróis fortes para proteger o reino. Mais importante ainda, eles têm o Nor do lado deles. De volta com o Nor, Alyn chega para cumprimentá-lo. Sorte desse Nor faminto, Alyn trouxe comida para ele, e ela vai distribuir o resto para os outros. O Nor está pronto para continuar trabalhando, mas ele se sente mal porque, na cabeça dele, essa espada incrível dele não vai ter muita ação nas mãos dele. O Nor ainda quer ser um aventureiro, igual aos heróis dos livros que o pai dele lia para ele. O Nor volta ao trabalho, mas ele tira um momento para salvar a vida de alguém de boa. Valeu por assistir meu resumo. Se inscreva no canal para mais vídeos.